Podes começar daí. Faz de conta que a gente esteve aqui a conversar 3 horas, esgotámos os temas todos e a única coisa que nos falta é isso que nos vais dizer. Yeah. Opa, eu descobri dois temas esta semana que eu não sabia, sou assim autodidata. Descobri que o bodybuilding era proibido na União Soviética, até havia um livro da Amazon sobre isso. E pá, e igualmente chocante é que ao fim de décadas de existência e até celebramos os 50 anos de 25 de Abril e os 40 da Kikas, não sei se é para celebrar os 40 da Kikas, que ela passou-se para Almeirim. Que Santarém perto tudo para Almeirim. Eu não sei o que é que falta mais ir. Ah, Qualquer dia ao tribunal que é em Almeirim. Qualquer dia Almeirim é a capital do distrito. situa-nos um pouco. Pronto, Faz o um Kikas, breve resumo. O que é a Kikas? Ou o que é que Kikas foi a é. Kikas? O que é que representa a Pois, Kikas? a Kikas era conhecida por ser a maior casa de alterne do país, ou também um centro de reconciliação matrimonial para quem gostar de utilizar outros eufemismos, né? Porque hoje em dia temos muito cuidado com a linguagem, né? Não se pode dizer aqui, até porque eu vi os podcasts anteriores, acho que não tem mal dizer, e vocês no anterior até estavam a falar, odeio, até eu revi-me nisso, o não adoro. Hoje em dia não se pode, olha, por exemplo, hoje em dia ninguém é feio. Hoje em dia ninguém é gordo, é um bocadinho. Parece que há um bocado de crime de tu chamares a atenção das pessoas, dizer assim: olha, não, tu Exatamente. fizeste mesmo um cagalhão. O pináculo disso, ouvi da boca do humorista, eu não sei se vou citar palavra por palavra, mas a ideia era esta. A respeito de alguém, não fales sobre as características físicas, que isso é subjetivo. Eu Hum. até pus pausa no podcast. Quer dizer que o alto e o baixo, o gordo e o magro é subjetivo? É neste ponto que nós estamos. As características físicas são subjetivas e as psicológicas são objetivas, consoante a narrativa. Isto inverteu-se. Estamos num sítio lindo. Tudo o que não é palpável é objetivo, consoante a narrativa. Eu sou inteligente, não podes aferir, ou é difícil aferir. Logo sou. Baixo e alto, que é uma coisa que está à vista. É melhor não. Eu para contrabalançar com o que eu disse inicialmente com a cena do bodybuilding que eu andei a. É um tema que eu ando a desenvolver para textos e para coisas que eu acho engraçadas. E eu descobri essa cena, já agora, depois eu vou acabar aí. É engraçado que ele era proibido na União Soviética, que era do género a força física pertence ao Estado. Era nesse sentido. Não fazia sentido tu usares a força física para ti. Tu só Ok. fazias sentido usares em trabalho para a comunidade. Então era essa a justificação. Só que, como todas as proibições, o que é que acontecia? Era ilegal, começaram a fazer em garagens, havia tráfico de halteres, o que era uma coisa engraçada. Tráfico de halteres dessas coisas, né? Ter músculos era ilegal. Exatamente. Devia haver uma PID do culturismo. Também vi esta semana, que eu gosto do humor da atualidade. E até podemos ligar estes assuntos, estão Sim, os dá. três ligados. Entrevistaram um PID na CMTV, não sei se tu viste. Não, não, não E vi. tenho até uma coisa para editar sobre isso, que ele teve umas declarações interessantes. E eu também vou ter uns vídeos sobre isso depois para quem for a seguir. Ou seja, era alguém que trabalhava na PIDE, Era inspetor mesmo, era inspetor. ou E ainda seja, é vivo. em princípio esteve desempregado e agora Uhum. está em vias de ter o emprego caso isto tome para a ditadura outra vez. Já está a preparar o seu futuro trabalho. E ainda por cima ele tem 84 anos, que te faz lembrar aquela cena Yeah. de ir a buscar os médicos reformados. Então vão Aí, buscar os estruturadores epá, reformados. esse ângulo é ideal. Vão buscar os sensores reformados. Para dar ações de formação. Enquanto não há sensores, ou importam sensores de outras ditaduras, ou então nada feito. Exatamente, e depois eu até acho que o Chega até é capaz de dizer assim: não, não, nós não precisamos de ir lá buscar fora, que nós cá fazíamos bem, não é preciso ir cá buscar os da Alemanha e os do Chile. Os Pá, nossos estruturadores são os nossos estruturadores. Estruturador português é uma marca identitária, tipo a sopa da pedra. epá, Tal isso como. dava um sketch do caraças. Por um lado dava um sketch, se fosse na realidade era engraçado. Supondo este cenário, desembocamos de uma ditadura, ele chega ao ponto, eu agora preciso de sensores, eu agora preciso de carrascos, precisamos agora formar carrascos, formar sensores. Precisam de ir buscar carrascos e sensores lá fora. Epá, eu estou a imaginar, ver-me este gajo, estava a dizer mal dos imigrantes e agora vai buscar imigrantes para o papel de sensor. Epá, isso era lindo. Nós não queremos que eles venham cá para ser Ubers. Queremos que eles venham para cá, não é para nos entregar o jantar, é para torturar. Exatamente, torturar, censurar, isso sim que Ah, são e, empregos dignos, pá. e ele disse uma cena bem engraçada que era. Aquilo parece mesmo um sketch de entrevista. Eu recomendo que tu vejas e no final, quando tiveres a oportunidade, até há uns cortes no TikTok. E o gajo dizia assim: o jornalista pergunta, vocês torturavam ele? Mais ou menos, nós tipo metíamos as pessoas no chão num tapete, fazíamos umas perguntas. Ele assim, eu matei. Exatamente, eu quando faço perguntas às pessoas, a primeira coisa é deita-te lá no tapete. Yeah, e depois ele assim, e tínhamos um computadorzinho
Que é, se a gente não concordasse com a resposta, aquilo dava uns choques. Epá, mas aquilo só fazia assim umas comichões. Eu ainda não vejo censura. Isso pode ser um Hum. regime ditatorial ou uma prova de Big Brother. Pode ser uma Sim, coisa ou podia ser. outra. Torturadores Nutella, como hoje em dia se diz. É torturadores Nutella politicamente corretos. Epá, em vez... E depois ele Exatamente. também disse uma coisa engraçada que lá no fim que foi a senhora assim: Ah, mas então e quando foi o 25 de Abril? Epá, eu não gostei muito. Mas houve uns, houve uns colegas meus que foram à varanda e ainda bateram uns 3 ou 4, apesar de eu dizer para dispararem para o ar. Olha, mas também não fez muito mal, também não os recrimino. E ele disse isto na televisão, também já tem 84 anos. É a prova que há liberdade de expressão, não é? Porque isto é a prova que há liberdade de É a expressão. prova que há liberdade de expressão, mas também é a prova que estamos a viver tempos diferentes para que alguém se sinta autorizado para dizer esse tipo de frases. Sim, sim, sim. Também perdeu-se um bocado a vergonha, digamos assim. Bastaria recuar 5, 10 anos e mesmo uma pessoa nas mesmas condições, ele não teria coragem para dizer isso que disse. Teria. Não, não, não. Até porque isto pode ser um bocado polémico, Dá-lhe, mas dá-lhe. é a minha opinião. Até porque antigamente o facto de o Partido Comunista e a esquerda no geral terem uma certa maioria social na rua, opá, havia perigo físico. Se tu fosses muito reacionário na rua, davam-te uma lambada. Isso acontecia. Tu até falaste nisso assim ao de leve no podcast 2 dedos de gin. Dois Dedos de Gin, elencaste a violência, marca dois tipos de sociedade. A sociedade anterior a esta que vivemos, que punha a liberdade acima de tudo, e, se fosse preciso, recorria-se à violência, e uma sociedade que põe o conforto acima de tudo e nem pensar usar a violência. São duas sociedades que nada têm que ver uma com a outra. Expande-se num regime ditatorial, se não for com violência, o ditador não vai. Epá, é verdade, estes estão a protestar com umas cartolinas, vamos lá ceder, vamos lá dar-lhe os direitos. Um regime fantasista muitas vezes funciona na democracia, mas quando nos aproximamos de uma ditadura, é preciso ir chamar a violência. Caso contrário, as coisas. É um tema que também é propício, é pouco explorado no humor, mas que eu também acho interessante, que é a tropa. Há muito poucas piadas sobre o exército. Eu acho que é porque o pessoal não foi, então não tem o ângulo, Sim, estás a ver? exatamente. É um bocado Sim. por aí. Discutiu-se muito a cena do serviço militar e há muita gente que não percebe, por exemplo, o PCP é a favor do serviço militar obrigatório e a maioria do pessoal não percebe. E não sei se sabes qual é a razão, que é uma razão que mesmo na televisão eles não dizem a razão verdadeira. Vais perceber o ângulo. E eu depois percebi. Imagina, se eles são marxistas-leninistas, isso é uma coisa concreta. Isso é a tomada do poder pela força. Então, se isso é assim, seria dar a força ao povo, estás a ver? Do género, não é só os fascistas que têm acesso às armas e à destreza física para o combate, é o povo, no geral, vai ter este acesso. E assim estará maior preparado para a revolução. Acho que Sim, acabava sim, por, sim, por sim. ser um bocado isso. Há um receio do povo tomar o poder, e esse receio é tanto maior quanto mais próximo da ditadura for o regime, quanto mais ditatorial for o regime, mais o ditador teme que o povo tome o poder. Sim, sim, sim. No entanto, todas estas ligações de poder tornaram-se labirínticas. Uma das grandes mudanças para as ditaduras antigamente e as novas ditaduras é que é um labirinto. As relações de poder são de tal maneira intrincadas que não sabemos onde é que começa e acaba o povo, não sabemos muito bem onde é que começa e acaba o ditador. São tudo figuras difusas. O próprio censor é um censor difuso. Todas essas figuras são figuras difusas. Não, eu acho que cada um de nós é um sensor, desculpa lá interromper-te. Sim, Acho que é sim. o Sim, sistema moderno tem até a ver até um bocado com esta dicotomia, que também é um tema que o pessoal gosta, do wokeismo e não sei o quê, e como é que é as piadas e se há liberdade de expressão ou não. Eu acho que é uma coisa que é engraçada, que a sociedade tem esse paradoxo. Que é, por um lado temos esse speed que pode dizer o que quiser, e por outro nós temos o não adoro, né? O depois ligamos. Por exemplo, mesmo quando vais a uma entrevista de emprego, o que é que as pessoas não te dizem logo? Olha, a gente não dá. Ah, não, depois a gente liga. Um bocado por aí. exatamente, mas isso aí talvez seja a manifestação mais subtil daquilo que há pouco disseste de temer dar o poder ao povo. Na violência, é claro, a partir do momento que há violência, o cenário é claro. As regras, sabemos vidas que se perdem, há feridos, há estropiados, e no final às tantas ninguém ganha. No campeonato da palavra, aqui nos últimos anos, há aqui um regime de tentar afunilar aquilo que se pode dizer. Num regime quase de etiqueta. Podemos dizer autocensura também, mas nota-se em alguns humoristas, sobretudo de classe alta. Eles têm Sim. uma propensão, muitas vezes inconsciente, para acharem que eles é que sabem o que é que deve ser dito ou não deve ser dito. A autocensura é tão grande. Eu acho que há um ponto até. A censura positiva que é
Eu tenho de dizer isto porque, caso eu não diga, vou sofrer represálias. Também é uma censura importante. Toda a gente está a repetir o mesmo refrão sem fazer parte daquela música. Houve Uhum. aquele Sim, refrão, eu sou obrigado a repetir o refrão, porque se passa um novo agente da PIDE e vê que eu não estou a cantar o refrão da moda, há problemas. pois. Esta censura também está a ganhar peso. Mas o que eu estou a dizer é aquele privilegiado que acha que é dono do leque de palavras e todas as palavras que não caem nesse leque são mal vistas. E há leituras associadas. Por exemplo, se eu começar a fazer uma piada sobre tomates ou colhões mesmo, nesse tipo de cabeças vai surgir logo uma ideia, que é este tipo, ou é burro, ou é incapaz. Sim, sim, sim. Este tipo de juízos que pode existir em quase todas as pessoas, só que para um privilegiado à séria, isto é um automatismo. Há certas palavras que acionam um automatismo. Vão encurtando tanto o vocabulário que às tantas não têm palavras para nada, dizem deselegante. É a palavra que eles Sim. adoram, é deselegante. Se descascarmos esta palavra, há aqui uma tensão enorme. O que é que eles estão a dizer quando dizem deselegante? Tu não podes ir para aí. Porque se tu fores para aí, há a possibilidade das relações de poder começarem aqui a sofrer mutações. Ponto importante é um ponto interessante aí, não sei se estou a interromper, mas Um controlo tal num grupo de palavras que acho que é mais manifesto, sobretudo quanto mais acima estiveres na cadeia alimentar, supondo que o dinheiro é sinónimo de cadeia alimentar, e estão uhum. sempre a fazê-lo como se fosse uma espécie de Paulo Bobone. Isto é certo, isto não é. Quando? No humor, isto é um território onde tu tens de levar as palavras ao limite. Levar a palavra às cordas. Se tu estás sempre de joelhos a dizer, seja o que for, sai do palco, não estás a fazer nada. A comédia, como todas as artes, mas acho que a comédia em especial, a comédia é quase um sinónimo de liberdade. Se Uhum. tu estás agachado a fazer comédia, pode ser ultra polémico, mas há certas coisas que eu sou intransigente. Nesta coisa de ser crítico em relação à comédia, há aqui uma fantochada enorme. Há uma coisa que não tem sal, ninguém diz, ou melhor, um crítico que pode ser num grupo, eu não estou a dizer que a opinião depois saia, seja uma piada, seja um beat, seja um sol, seja o que for, toda a gente diz que é muito bom. Pensando que aquilo é um prato, toda a gente sabe que aquilo não tem sal. Aquilo não Sim, está bom. Tu, não. enquanto crítico, qual é o teu papel? Esta merda não vai para a mesa se não tiver bom de sal. Acabou. Ai, não sou amigo, não sei. Esta merda não vai para a mesa se não tiver bom de sal. E esta figura desapareceu. Seja da comédia, seja da literatura. Alguém que diga esta merda não tem sal, não vai para a mesa. Acabou. Acabou. Não confundam esta merda que não tem sal com aquilo que já foi feito e está bem temperado. A partir do momento que tu juntas uma comida insonsa com uma comida bem temperada e faz de conta que é tudo a mesma coisa, perdeu-se a justiça, é tudo uma bandalheira, há génios por geração espontânea, um vê-se vias. Eu recuo e, a partir do momento que tu fazes isso, tens a cabeça a prémio. Nunca me ouviram dizer que uma coisa está boa de sal quando não está boa de sal. Nunca. Uhum. Seja ele de quem, seja quem for. Não sei se estou a interromper, mas eu lembrando de um Olha, exemplo até tivemos agora eleições, para tu veres um exemplo, tivemos um exemplo nas eleições mesmo daquele politicamente correto que um gajo está sempre a abominar. O Luís Montenegro, não sei se tu viste nas entrevistas, perguntaram-lhe assim: qual é o seu clube? E ele disse: eu sou da seleção de Portugal. Toda a gente sabe que ele é do Futebol Clube do Porto. Estás a ver ao yeah, yeah, ponto que yeah, aquilo yeah, chegou. yeah, yeah. Não quero blindar as pessoas do Benfica, do Yeah. Sporting, do Guimarães, vou dizer do Vitória Sport Clube, senão eles enervam-se. Sabe alguém de Guimarães? É Vitória. É Por Vitória acaso. Sport Clube. É Vitória Sport Clube, não é Vitória de Guimarães. Pronto. Mas percebes o que eu quero dizer? Já vais receber mensagens de ódio. Até nisso acontece o quê? Que é os políticos que têm muito este paradoxo e os políticos não, os humoristas também, as pessoas todas. Estou a falar do Luís Montenegro, me lembrei desse caso politicamente correto. As pessoas querem-se tanto autocastrar e depois ao mesmo tempo as pessoas têm um paradoxo à Big Brother, que é sou muito eu, sou muito genuíno. Querem estas duas coisas, Yeah, ou é uma coisa ou é outra. Elas são muito exatamente, é genuínas, ou têm, exatamente, as pessoas não exatamente. podem ter medo de desagradar. Há uma coisa de autocastração muito engraçada que é as pessoas têm muita mania que o humor negro é pouco vendável e não sei o quê, e sempre medo de arriscar. E, por exemplo, o Passos de Ferreira, para também continuar, já que falámos aqui um Boa bocado de futebol. transição, estavas a falar do Sim, humor não, não, negro, pode ser. eu não Dá, sei dá, se dá, tu o dá, conheces, dá, mas dá. a conta de Twitter do Passos de Ferreira é muito conhecida por usar humor na comunicação. Não sei se Por sabias acaso isso. não acompanho, não acompanho. Sabes que houve aquela cena do morto.
a assinar a coisa no banco. Se passou, Pronto, e eles usaram do género, não precisas trazer o teu tio para te fazer sócio do Passos de Ferreira. boa Se piada. podes fazer no site. E é uma piada muito bem metida, é um ângulo muito interessante. E uma forma de comunicação. Epá, essas pessoas, estou a dizer, se fossem mesmo esses humoristas mainstream, eu duvido, se fossem eles a mandar no clube, nunca deixavam fazer Não. lá o clube fazer isso. Vamos chegar a um ponto em que toda a gente está a fazer slogans para marcas. Uma coisa que a gente aqui falou que é um tema polémico para a gente desenvolver a seguir, que é que também vocês já falaram aqui algumas vezes, que é se há palavras que por si ofendem. Que é uma coisa que eu até falei com a comunidade LGBT, que é engraçado, com umas pessoas que têm mesmo, sabem mesmo as coisas, estás a ver? Mesmo que fazem parte de. Porque nós não conhecemos, por muito que a gente queira. As pessoas muitas vezes criticam essa questão dos géneros e não sei o quê. Aliás, eu vi um meme brilhante que foi, normalmente as pessoas que fazem tanta birra por não haver dois géneros acreditam que Jesus é um biscoito, já não se importam com que uma pessoa esteja encarnada ali, ele também mudou de género. Deixou de ser uma pessoa, é um biscoito, é um bocadinho de pão. Ele é filho de Deus e Deus pode tudo. Só para concluir aqui para a gente, para tu pensares também, na tua opinião sobre isso, que é, não tenho a resposta, que é se há palavras que por si ofendem. E eu até perguntei a uma pessoa dessas que era, tem a pessoa, como era da comunidade LGBT, disse, tem a palavra paneleiro. E a pessoa na altura fez uma exegese assim, ideológica, que eles normalmente, essas pessoas que estão lá na direção têm muito formação ideológica, e disse, isso de antes era uma ofensa, mas tem vindo a deixar de ser, ou seja, é como se tivessem absorvido a palavra, e assim, imagina, há quase um paradoxo cómico que é: tu vais chamar a paneleiro e a pessoa, se a reação for sou e depois. E o gajo assim, ih, caraças, estão o meu gatilho de ofender. Não era suposto tu teres tido esta reação. E é bem engraçado Pois, isso. é impossível para a maioria de nós estar ciente disso. É como se as palavras estivessem numa bolsa de valores e umas vezes estão em Uhum. cima e outras vezes estão em baixo. Pois é desconhecer a trajetória. Todas as palavras têm uma trajetória. Quiseram dizer uma coisa, às tantas vão começar a dizer outra. E o que tem acontecido, por exemplo, à volta das palavras que são atribuídas ao negro, ao preto, a mudança é tanta. Uma palavra X é altamente ofensiva. Vamos mudar para outra. Depois aquela que é alternativa começa a ser ofensiva, muda-se para outra. E estamos sempre nisto. E nesse caso já foram para aí umas 10 palavras. Que parte do teu dia é perceber o mercado de transações, qual é a palavra indicada naqueles 6 meses. Sim, até podia haver corretoras de palavras, tipo como a da Bitcoin e assim. Maiorias, minorias, grupos, do que for. Ninguém é assim tão importante. Ninguém é assim tão importante para o outro dedicar uma vida a perceber essas coisinhas todas. Ninguém. A não ser alguém do Forex da identidade. Ninguém é assim tão importante. Podia haver até, isso era um bom ângulo, podia haver imagina, como a análise, imagina, não sei se já viste naqueles canais estrangeiros, tipo, quando a bolsa abre. O analista dessas palavras que depois Yeah, nos yeah. aconselhava agora podes utilizar paneleiro que agora dá. Até ao final da semana. Paneleiro valorizou face ao rabeta esta Exato, semana, na exato. paridade euro-rabeta, tipo a paridade euro-dólar. De repente aparecia uma palavra que nunca tinha sido associada ao homossexual e ficava tudo. Não me vou arriscar a inventar palavras. E Não, tu, podia "Ih, haver uma palavra politicamente correta, como a gente há bocado falou dessa cena do não adoro. Podia ser o revisionismo linguístico de paneleiro, podia ser homem emocionalmente disposto a coito consensual com outro homem. traz-nos outro problema. Do ponto de vista prático, é o maior problema. Se tu diluís todas as palavras em grandes eufemismos, chegas a um ponto que não consegues dizer nada. Se cada Pois é isso. palavra se transforma em 10 palavras, tu às tantas tens um texto e isto é contra o essencial. A economia verbal. Tu falas com Uhum. o outro com o mínimo de palavras possível. Se Yeah. te obrigam, não é assim, não é o mínimo, é o máximo. Então não quero falar. Isso hoje em dia na sociedade nota-se muito. Tens muitas palavras vazias. A gente estava a falar das palavras com muita carga. O que é resiliência? O Sim, que é sim. resiliência? É aguentar a escravatura? O que é? Ou, por exemplo, boa aparência. Havia aí uma altura em que nessas ofertas de emprego havia com boa apresentação. O que é boa apresentação? É tudo muito vago. O que é um Sim. amigo do seu amigo? Estes dois exemplos que tu deste, eu acho que são ligeiramente diferentes. Resiliência é daquele grupo de palavras que é usado porque a palavra dá uma espécie de estatuto. Não dá o estatuto se disseres teimoso. Agora, se tu disseres resiliente, ui, grande palavra que ele utilizou. É Sim. o estatuto que está associado à palavra. Este segundo grupo é os conceitos Pois. vagos. É tão vago e serve tanto para te aproximar da empresa como para te repelir. Há um sketch muito bom da Porta dos Fundos sobre isso. Eu não sei se tu conheces, que é há uma entrevista de emprego e é tipo consultoria.
E o gajo vai lá e depois diz: então o que é que vocês fazem? Então a gente ajuda as pessoas a resolver problemas. E ele: então, mas de que maneira? Ah, gerando soluções. Mas quais soluções? E vai sempre ali no novelo. E acho que a gente tem assim a sociedade no geral. Outro exemplo é aquele sketch dos Gato Fedorento em que está tudo no escritório e chegam à conclusão que ninguém sabe bem o que é que está a fazer. Estão a É, teclar ao calhas, mas depois, quando confrontados, é. realmente o que estás a fazer? Epá, não faço ideia. E E eu aí o gajo sinto disse assim: que. estou a trabalhar e a carregar, estou a carregar nas teclas. Então, mas para Yeah, fazer o quê? Então as teclas, eu trabalho, coisa. exatamente. E eu sinto que o século XXI é basicamente isso. É muita gente, muito movimento, como os neoliberais gostam, muito movimento. A economia é quase sinónimo de movimento, uma coisa passar rapidamente do ponto A para o Sim, ponto sim. B, mas depois se parasses, não está a acontecer nada. Ou se chega ao ponto B já está toda esfrangalhada, não seria melhor mais lento e certificar que a coisa chega em condições ao ponto B? Não, nós queremos é que a coisa chegue, independentemente de como chega. Sim. Sim, 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 sim. Cria aqui bizarrias. As ideias neoliberais são todas muito engraçadas do ponto de vista burocrático, sim, mas são cheias de contradições. Querem um país sem Estado, mas depois empanturram o sistema de burocracia. Pois, Querem aliás, papéis e mais papéis e mais falar papéis. em liberais, também houve um grande momento de comédia da iniciativa liberal a rivalizar com os humoristas. Não sei se tu viste quando foram ao Braga a dizer boa noite, hoje vamos estar aqui a beber finos e há o vídeo deles a mandar penaltis de cerveja. Cola logo uma das primeiras coisas que disseste. Isso torna-se muito notório quando estamos em época de eleições. De repente, o político, sobretudo se for mais à direita, nunca é visto com o povo, não quer andar ao pé desta ralé. Perto das Sim, eleições, abraça, eu bebo cervejas contigo, não sei quê, sou do povo. Não és nada do povo, não é? Não és nada do povo. pois. E basta abrir a boca em relação a qualquer coisa que esteja a acontecer com as grandes massas que ele desconhece, não sabe o que é a crise da habitação. Sempre que um gajo desse abre a boca, percebes, este gajo não está neste mundo. Cada vez que abre a boca para falar dessas coisas, tu percebes, este gajo não vive em Portugal. O que é que um português médio ganha? Então, se tu não sabes essas coisas básicas, tu queres tomar conta do país, onde é que tu estiveste? É a sociedade de one-liners. Não, não há tempo para storytelling. É tudo, é scrollar e acho nós estamos a. Uma coisa é fazer comédia por alto, outra Sim, coisa é sim. governar um país por Sim, alto. sim, sim. Governar um país por alto, com base em três ou quatro coisas que vi num TikTok, isso é assustador. Já que estamos a falar do TikTok, eu não sei se tu segues assim, mas eu por acaso vi, eu gosto de ver para ter material e não sei o quê, mas o TikTok do André Ventura e da Rita Matias são praticamente stand-up. Quantas paródias. A forma de comunicar é quase igual. E havia mais um ou outro no Twitter, que eu não vou estar a dar aí tempo de antena, alguns de vocês falaram, mas é aquele do bigode, Gonçalves, lá da substituição populacional. O gajo, aquilo parece uma conta paródia e parece stand-up. Nós estamos a entrar num século que é engraçado, que é o chamado, eu quase que chamo o ridículo real. O ridículo tornou-se real. O ridículo é mesmo. Antes era ridículo, agora é tipo a verdade. A gente vive quase uma alucinação, dizer como é que isto pode ser possível. É do género, para fazer assim até um bocado tipo um sketch. É como se o Nazito entrasse em casa a dizer: olha, boa noite, é o carteiro. Não, não, é da Gestapo. Vá vestindo o pijama que a gente tem o comboio às 5. Ah, então pera lá que eu vou já. E aquilo é deixar o testamento. Ah, não, depois a gente trata lá disso. Vamos já a seguir. Traga também lá a filha do sótão. Que ela está lá sempre a escrever. Ela pode deixar os livros que a gente depois vem cá de pescá-la. Os livros não é vida para ninguém. Faz lembrar aquele sketch também que Sim, o sim. gato fedorento tinha, que era quase aquelas barreiras do assédio, né? Vais a um café e alguém te diz assim: ah, desculpe, posso ajudar? Não, quer mais alguma coisa? E ele: ah, quero assim. É quase isso. E ela dizia: ah, então está bem, deixa só aqui que eu vou só sair às 5. É quase como se tivesse quebrado as barreiras da sociabilidade. É quase que a Sentes que, gente. por exemplo, o Trump contribuiu para um novo modelo? É, eu acho que sim, eu acho que sim. Não são cópias, há variações. Estamos a fazer aqui um paralelismo, grosso Sim, modo, sim, sim. com a comédia. O comediante mais parecido com o Trump é o Andy Kaufman. Hum. Não percebes onde é que fica a realidade, a ficção. Mesmo sendo um crítico capaz, tu não consegues perceber onde é que começa a ficção e onde é que acaba. E o Trump é mais ou menos isso. Tanto que, Uhum. mesmo um comediante ou mesmo um jornalista, não o conseguia atacar porque ele era ficção e realidade ao mesmo tempo. Sim, eu acho que há aqui um perigo e é uma coisa interessante, é um tema que eu às vezes até gosto de falar e às vezes sou incompreendido, e acho que fala-se pouco, nem sei se, para ser sincero, não, claro que eu não sei o que é que toda a gente diz, mas é um tema que eu é raro ouvir falar. Já que falaste no Trump, há um comediante que é dos
na minha opinião, até é das melhores do mundo em crowdwork, que é o Andrew Schulz, que Sim. ele assume-se que é trumpista. Mesmo assim, ele tem um cuidado no crowdwork. Por exemplo, ele tinha uma mulher trans, depende muito da apreciação da pessoa, mas ele evitou fazer piadas transfóbicas. Brincou com ela, teve punchlines e tal, mas evitou os estereótipos clássicos, era isso que eu ia dizer. Evitou os estereótipos clássicos. O Trump tem um ponto muito importante. Eu acho que o Trump é o grande ideólogo desta mudança no mundo. E é o Trump e o Steve Bannon, que normalmente é sempre um gajo dos bastidores, era isso que eu ia dizer. Nunca é o Trump ou nunca é o. Pronto, no Salazar até se calhar era ele, mas há sempre um gajo na sombra. O grande público nunca sabe. Eu acho que, por exemplo, no Chega é o Mitar Ribeiro, que é assim mais off the record, é o grande ideólogo. Há sempre um mais inteligente que os outros que não gosta dos holofotes ou por alguma razão. Eu acho que no caso do Chega é o Mitar Ribeiro. E há um ponto interessante que é, há até um artigo do The Guardian sobre isso, que é a extrema-direita moderna e o Trump, o populismo, eles comunicam de forma muito parecida com o stand-up. E há um certo fascínio por alguns. Por exemplo, porque é que o Jordan Peterson há pouco tempo, que é um dos grandes pontas de lança desse campo, ele foi a um programa de comédia tranquilamente, fazer uns roasts, também houve o roast ao Trump. Há uma Pois, espécie sim, de mas usar a comédia para normalizar, e não é bem não é só normalizar, é que a comédia tem uma coisa que favorece muito esta ideologia quando utilizada, que é, se tu reparares a comédia, quebra as barreiras da linguagem, que é uma coisa que eles precisam. Aquilo que a gente estava a falar anteriormente, as palavras que antes eram proibidas voltaram a ser permitidas. Eles gostam muito disso. Por exemplo, esta batalha pela história, quase humorística. Os descobrimentos, agora íamos pagar aquilo lá na sei o quê. E também ajuda numa coisa que é, tu ridicularizas o adversário. O Trump fazia muito isso. Fazia até aquela cena com sim. as mãos que ele foi criticado. Eu não me lembro para quem é que foi, que era tipo a fazer que ele era deficiente. Pois, E entre outras coisas. sim, mas nos comediantes nos Estados Sim, sim. Unidos, eles são muito apreciados, normalmente falam sempre de forma categórica. Sobretudo, podem ou não saber sobre o tema, mas se não souberes nada sobre o tema sobre o qual eles estão a falar, tu pensas, isto é uma sumidade do assunto. Se eu estiver a falar sobre energia nuclear, Uhum. este gajo é o top dog da energia nuclear, quando é só um gajo que viu no TikTok. Eles estão propensos para o espetáculo, estão propensos para este lado categórico. O Trump não nasceu no vácuo. Ele é, Não, não, foi, não. Ele foi produto da sociedade mediática, de um programa de exatamente. televisão. E Sim, eu não, acho que não, o Trump também mas do mais que isso, fascinismo. ele é fruto daquela sociedade de alucinados. Sim, sim. Pega no podcast que pegares nos Estados Unidos. Aquela mentalidade do Trump está O Joe, lá. O Joe Rogan, por exemplo, um Por, grande ponta de por- lança. por exemplo, mas se calhar nem é o melhor exemplo, mas exatamente, fala-se de tudo como se fosse uma sumidade no assunto. Há coisas deliciosas. Eu recordo de um WTF, salvo erro, Sim. em que está ali de 5 ou 10 minutos a falar sobre como as pessoas aderem facilmente a burlas da esfera da medicina. Não é da medicina, mas é aquela banha da cobra, não é? E de repente faz publicidade a uma coisa que está à vista que é uma burla. E assim, Uhum. como é que tu fazes uma crítica a isto? Estás a vender uma merda que não faz nada. Este à vontade, que por um lado gabe, mas por outro repudio, também está a passar para cá. Antes tínhamos Sim, mais sim. vergonha, mas está a passar para cá este modelo. Até podes criticar, muitas vezes já não se critica, mas podes criticar uma coisa e a seguir vais vender aquela coisa que Sim, anteriormente estavas a criticar. E isto sim, é lindo, sim, porque sim. demonstra o lado invertebrado do comediante, o lado invertebrado da marca que quer aparecer independentemente se está a ser criticada antes ou não, porque também sabe que não tem peso nenhum. Quem vê também não percebe o contraste. E isto está uma balbúrdia do caraças. Eu até gosto do comediante. Eu até gosto do comediante e às vezes até penso assim, se calhar vou deixar de ouvir podcasts porque só apanho desgostos. O Orny Adams, não sei se sabes quem é, aquele comediante que foi estigmatizado devido àquele documentário do Seinfeld. Sim, sim. Não sabia Aquele o que nome, mas sim. está a explodir, passado estes anos todos. O gajo é bom. O gajo é bom, ficou mal na fotografia e isso custou-lhe décadas. Às vezes só ficas mal na fotografia, neste caso, no documentário, ok, associado ao Seinfeld, penou décadas. Acontece no nosso meio também. Basta teres uma má atuação, basta interpretarem mal uma palavra ou outra, de repente tu estás a penar durante décadas, nem sabes como é que aconteceu, nem sabes o que é que foi. Não obstante tudo isto, o gajo disse que gostava muito de ir aos tribunais, que eles nos Estados Unidos têm aquele sistema em que funciona numa espécie de concurso, estão a Uhum. ver uma cena e depois eles é que votam se sim, se não. Eu não me gosto de perder nessas minudências dos factos
Eu quando sinto que a coisa é verdade, e eu assim, Pois. porra, porra. E o gajo não estava a fazer humor. Se estivesse a fazer humor era uma coisa. O gajo não estava a fazer humor. Porra, tu estás a ajuizar. Tens um background de advogado, não é? Salvo erro, não Sim, tens? sim, estudei direito, sim. E isto revoltou-me. Tu estás a jogar uma pessoa, a vida de uma pessoa, com base numa inclinação, não é? Tu às tantas estás a dizer que acreditas no universo. E este tipo de mentalidade, que era típica dos Estados Unidos, está a passar para cá. Há muita cena da verdade. Imagina, acontece muito com a cena dos ciganos e dos imigrantes. Mostrares que a Segurança Social ganha dinheiro e não sei o quê, e o pessoal a dizer: não, não, isso é tudo falso. Eu vejo-os na minha rua, eu vejo-os Exatamente. na minha rua no café, a receber 200 euros e não sei o quê, e não sei o que mais. Eles andam de Mercedes e não sei o quê. Esses estereótipos. Porque o estereótipo na comédia sempre foi um gatilho forte, por causa da aproximação. Porque sempre que tu fazes uma piada sobre um estereótipo, a chance dela funcionar é muito grande. Piadas de trans e não sei o quê e de homossexuais deixaram de bater porque o preconceito, quando morre um bocado, o estereótipo também morre. Concordo em parte, mas por outro lado, às vezes é só, mantém-se, só que aquele tipo de piadas estão estafadas. Não tem a novidade, não tem a novidade, fica previsível. Aqueles ângulos, os habituais, estão esgotados, mesmo sendo, vá, alegadamente preconceituoso. Se quiseres sê-lo, é pá, arranja-me um ângulo novo, pá. Sim, Arranja-me um ângulo novo. sim. E se levava-nos a uma coisa que eu tenho uma ligeira divergência, mas isso talvez seja da ideologia, uma visão que é, há uma piada é só uma piada, e tem a ver com isso que a gente estava a falar até lá dos tribunais da América e não sei o quê. Mas se tu fores marxista, por exemplo, e vês tudo como uma relação de poder e a sociedade numa superestrutura, já não é, porque ou seja, como se a pessoa vir sempre que há sempre uma relação de poder, há sempre um explorado e um explorador, a piada também vai estar sempre a favor de um. Não há nada neutro no mundo, estás a perceber? Para nós admitirmos que a piada é só uma piada, temos que ser inconscientemente um bocadinho liberais, mas pode ser um salto muito grande, mas eu acho um bocado isto. Eu sei que é um bocado polémico e nem toda a gente concorda. Mas também a alternativa também não é melhor, porque Pois não, o problema também é esse. crias uma sociedade tão ascética que não permite ligação nenhuma, porque caso haja a mínima ligação, seja via piada, seja frase de que ordem for, há a possibilidade de criar, acentuar, permitir uma relação de opressão. É um ditador perfeito. É uma É um ditadura. autoditador, um autoditador. Mas, bem vistas as coisas, é a ditadura perfeita. Tem um controle absoluto, sabe que não há ligação nenhuma no povo, é uma sociedade plenamente atomizada. A partir do momento que se criam ligações de poder, é a partir desse momento que há o rastilho da revolta. Se todas as ligações estão quebradas, a revolta morreu. Não há revolta. Numa sociedade plenamente Sim. atomizada, revoltas sozinho. Esta é a sociedade perfeita para o ditador. Todas as ligações quebradas, depois pode haver o pretexto. A comédia é demasiado perigosa, vamos afastar. Os pretextos podem ser vários. O resultado não é melhor. Estava a pensar até numa distopia que era de comparar isto, que é o autorregulação perfeita. Imagina uma sociedade em que ninguém tinha nenhum filtro. Além de ter um potencial cómico interessante, imagina, vou à casa de um amigo meu e a mulher dele diz: já não te via há muito tempo e qualquer coisa deste género. E eu respondi: olha, eu gostava de ver, era de quatro. E, e estás a perceber este tipo de que criar uma disrupção tal na sociedade de ninguém ter filtro nenhum. Porque há muito aquela coisa que eu acho que sempre teve muita piada e sempre foi um ângulo muito pouco explorado. Eu também nunca o explorei bem quanto devia. E era aquela cena do então como é que tu estás bem? Estou bem, estou bem. As pessoas nunca dizem estou mal. Quando vais na rua, nunca ninguém diz não, estou mal, a minha vida está uma grande merda. Fui despedido ontem, cagaram-me em cima do carro, as pombos, ainda tenho um filho doente com febre, o meu marido ontem broxou e estou aqui toda fedida. Nunca ninguém diz isso. Imagina que a pessoa aliviava e dizia: epá, estou muito bem. Eu Yeah, tinha uma consulta no psicólogo, já nem preciso. Telefona para o psicólogo, é só para desmarcar e já estou bem. E o psicólogo: o que é que aconteceu aqui? E às yeah. tantas tinhas um psicólogo atrás de ti, consentiste que a pessoa desabafasse. Arranjou-se ali uma atmosfera para o desabafo. Por via de não conseguirmos dizer seja o que for, há sempre alguém que lucra. Há sempre. Sim, sim, sim. E eu acho que é um bocado isso. E aqueles coaches que eu acho que também é um grande Sim, ângulo sim, sim, de sim, sim, comédia, sim, que sim. é aquele pessoal que tu vês assim, às vezes no. Pá, o algoritmo é maluco e às vezes ou no YouTube ou no Instagram ou assim aparece aquela cena. Tu é que és o culpado, tu tens o destino nas tuas mãos. Tu sonha, tu mete-te ao trabalho. E eu acho isso tão engraçado, meu. Já não consigo ver isso. Eu consigo perceber o lado engraçado, mas há ali um paternalismo, há ali Sim, uma sim. condescendência, há ali um grau zero do pensamento. Um bocado como o Big Brother, digamos assim. É aquela coisa que uma pessoa acha piada, mas ao mesmo tempo é assustador.
Atualmente É. já há híbridos. Há um híbrido que eu estou a dar conta que ainda ninguém explorou devidamente, que é o híbrido, que é essa esfera que estás a dizer, juntamente com a criatividade. É uma espécie de autoajuda para o criativo. E esta junção, para mim, quando alguém está a falar de criatividade só com lugares comuns, faz-me rir. O mais interessante é que tu podes ser rico hoje em dia, é um paradoxo da sociedade. Tu imagina, tu queres um emprego normal, digamos Yeah. assim, para ganhar um salário não muito bom, exigem mestrado, experiência, falar não sei quantas línguas, não sei o quê. Por exemplo, tu queres ser PT, metes uma foto em cima do palco jardado a dizer que és IFB Pro, tens 200 ou 300 ou 500 pessoas a pedir-te, não querem saber se tu estudaste, se não sei o quê. As pessoas, a mente é tão interessante, é um bocado aquilo que existe, que é o fascínio pelo resultado. Se Sim, aquele gajo conseguiu, eu também consigo. E o Trump também, voltando atrás, também acho que beneficiou disso. Se este gajo é rico, é bom. Há muito isso na sociedade, pois que é sim, dinheiro isso aí, purifica. Era o sim, chavão que sim. eu queria dizer. Eu acho que é daquelas verdades absolutas, pelo menos, que norteia estas últimas décadas. O resultado é tudo, outras formações, os números são tudo, a eficiência é tudo. Isto são ideias neoliberais. Isto já é perverso. Mais perverso ainda é, ok, se o resultado é tudo, se os números são tudo, e se nós não temos números, vamos forjar os números. Para as Pois. pessoas, só os números interessam. Este é o outro grau do neoliberalismo. Já não interessa, e é por isso que a economia está toda a ruir. Já não interessa se os números estão ligados à A realidade. gente arranja uns. Vamos arranjar uns. Alguém Pois. há de descobrir que isto é tudo uma falcatrua, a bolha há de rebentar. Grande parte da economia atual é um regime especulativo. A Farfetch explodiu por isso mesmo. São ideias baseadas num futuro que há de vir. No futuro, vamos ser uma empresa do caralho. Fazem com que muitas pessoas acreditem, porque algumas lucram diretamente, mas há um ponto em que esse futuro que vocês falaram que iam ser uma empresa do caralho, quando é que chega? É pá, não Sim. sei. Então se calhar queremos o dinheiro. Há um documentário que é o, acho que é Fake Famous, será? Em que pessoas que não são influencers forjam uma celebridade que não têm e aquilo começa, às vezes, dá frutos. Costumo fazer aqui uma piada do. Nós vivemos numa sociedade tão de aparências. Imagina que eu comecei a fazer comédia hoje. Imagina que eu tenho 5 open mics marcados. Se eu trabalhar bem a minha imagem, não sei o quê, eu posso fazer cartazes a dizer: olha, as minhas datas. Só importa o que parece. E depois imagina, Tu podes ir mais longe. Se não tiveres escrúpulos, podes. Olhem aqui as minhas datas em Nova Iorque, 30 datas, e ninguém sabe se tu estás a fazer ou não. podes ir fazer um open mic a um sítio, recortas vários beats e dizes que cada um dos beats do mesmo dia forem em dias diferentes. Olha a minha tour nos Estados Unidos e atuaste 5 minutos num bar. Fazes de conta que atuaste 100 vezes em 3 meses, e depois dizes a alguém em Portugal: epá, não me arranjas para ir para fazer 20 minutos, eu atuei 100 vezes. Vai-se descobrir. Mas se tiveres estômago para fazeres isso, consegues. O que importa é parecer. E eu vou dizer mais uma coisa que eu acho que é polémica, mas já está ligada e porque aconteceu esta semana. Atenção, eu não estou a dizer isto por ser do Sporting, eu sei que o futebol é um tema polarizador e a política, mas, por exemplo, na questão do Pinto, o Pinto da Costa faz lembrar um bocado do Trump, na forma de comunicar, da maneira como tratava os adversários, e tem um bocado a ver com aquilo que estavas a falar. Por exemplo, vejo políticos e pessoas assim sérias sempre, pá, somos todos contra a corrupção e não sei o quê. E dali que a gente sabe o que houve e havia as escutas no YouTube, aquela cena que eu disse, a vitória purifica. A vitória é o dinheiro. Então ganhou, está ganho, tem não sei quantas taças, tem não sei o quê, não se fala de mais nada. A sociedade tem muito uma cena que é a mesma cena que o músculo. Também, por exemplo, no culturismo, por isso é que é um desporto Sim, típico sim, do sim. capitalismo. Sim, sim, Que sim, é, sim, sim, não sim, sim. importa o que é que tu tomaste, não importa que lesões é que tendões é que tu estouraste, que hérnias é que fizeste, se tens aquele resultado, vale tudo. Vale morreres aos 50 anos, não Exatamente. interessa nada Não do que tu importa se fizeste. vais ficar de cadeiras de roda aos 40, estouraste a coluna toda. É o Sim. resultado. Tens o shape, tens os feixes todos ali como deve e ganhaste a medalha. Pronto, é a mesma coisa. Também não interessa se corrompeste o árbitro, ganhaste a taça. Pronto, está feito. O jogo fica todo pervertido. O jogo só é jogo se as regras estiverem claras para todos. Se alguém estiver a jogar com as regras do jogo e todos os outros estiverem a fazer falcatruas, tu podes ser muito bom, mas nunca vais ser o melhor porque os outros estão a te Sim, regir. sim, sim. Tem outro arcabouço. Isso é um bocado interessante porque, vou usar a expressão capitalismo, estou com preguiça para usar uma palavra politicamente correta, mas, por exemplo, eu podia usar a economia de mercado, né? Já com estes eufemismos. Para dizer, na economia de mercado de tipo ocidental, falando assim, é muito engraçado que existe esse fascínio. Por exemplo, os casinos têm muito essa cena.
Não sei se sabes isto, mas pronto, eu até sei porque estudei por razões várias, não vou agora aqui explicar porquê. Mas, por exemplo, as casas de apostas desportiva, o preço que eles dão de tu apostares num jogo, no longo prazo, em regra, prejudica-te. Tu só conseguias ganhar dinheiro se o preço oferecido fosse melhor. Isso tem a ver com matemática e com umas nerdices que não vão amassar as Yeah, pessoas. yeah. E então, as poucas pessoas que conseguem viver de apostas, vivem do quê? Têm que estudar muito e têm que ver erros de avaliação da casa. Tem que ser, por exemplo, naquelas ligas turcas da segunda divisão da Alemanha, em que a casa já não tem essa preocupação, mas nos grandes eventos, tu nunca vais ficar rico ou ganhar ou sequer bater a casa a apostar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, porque a odd é super esmagada e mesmo super esmagada nem sequer cobre o risco dessa equipa não ganhar. Então nós vivemos muito nesta ilusão de casino. Nós vivemos numa ideologia de casino pura. E outra coisa que é engraçada é essa cena do subir na vida. Por acaso acho que o humor ainda é, ainda é das poucas coisas bastante meritocráticas. É o humor e o desporto. Não é tanto assim porque ainda podes ter um. Bom, se tiveres um amigo, o host, que convida, vai-te ali dando um bocadinho de colo. Há doping no humor também. Há doping, há. Há doping porque, tipo, imagina, não, uma pessoa que atua 3 vezes por semana consegue bater facilmente o que atua uma vez por mês. Isso às vezes pode fazer a diferença entre desistires e continuares. Sim, sim. Pois o que acontece é muita gente, o que é que acontece? Pois as pessoas todas. É muito parecido com o futebol. Eu também tenho um sobrinho que joga e o pessoal tem muito essa coisa lá nos putos do futebol. É, vai haver uma exibição que o olheiro vai ver. Vai Yeah. haver uma noite ou um beat que vai explodir e viralizar. E às vezes acontece. Trazendo isso para a comédia, mesmo que haja um beat que viralize, mesmo que traga muito público, às vezes não é o público que tu queres. Pois é isso. Supondo que faz um beat, de repente explode carradas de seguidores, vais ver, são brasileiros a viver no Brasil. Ou seja, é público que não te interessa. Não vais conseguir converter aquilo para público pagante. A longo prazo até vai ser danoso para ti. Vai-te lixar o algoritmo todo. Pois eu tive uma coisa engraçada de algoritmo que foi. Eu acho que o humor negro, eu não posso provar isto que estou a dizer, mas eu acho que o público do humor negro pende para a direita, digamos assim, politicamente. Tenho essa sensação. E imagina, como eu durante muito tempo fazia muito humor negro, comecei a ganhar muitos seguidores, opá, ou liberais, ou desse campo político. E quando eu comecei a fazer piadas exatamente opostas, e a falar um bocado, mesmo sem serem piada off-topic, a favor do outro lado, comecei a notar que as pessoas iam se esvanecendo. Yeah. Comecei a levar alguns unfollows que eu percebi que era disso, que era do género. As pessoas gostam muito e eu acho que isto no humor é uma coisa muito importante, que é as pessoas gostam sempre que a piada valide o que elas pensam. Gostam muito de dizer, é aquilo mesmo. É mesmo assim que é. É mesmo assim quando eu vou às finanças, é mesmo essa fila e apetece mesmo mandar tudo para o caralho. É mesmo esse ângulo. Em parte, é isso. Não achas que é um bocado pobre? Não achas que a comédia pode ser um bocadinho mais que isso? Pode, eu também acho que é. Acho que é. Aliás, há uma página que eu gosto muito que satiriza a própria comédia e os comediantes, que acho que também conheces, que é o Curtian Comedy Sim, no sim. Instagram, que eles têm uns memes, e ele tem lá um que é Tonight we have a diverse show. E são todos os comediantes betos. Conjuga com aquilo que acabámos de dizer. A longo prazo, quem está melhor na vida, independentemente do valor, tem mais possibilidades de continuar. Não está numa situação limite. Eu acho que como meio artístico, é se calhar um bocado polémico o que eu vou dizer, mas eu acho que é verdade. Está cheio de bateria. Não ia dizer que está cheio de bateria, mas é. Imagina, como é uma cena onde tu, ao início, comes muita merda, tens de despender tempo, não recebes e não sei o quê, só se vai aguentar quem tem dinheiro. É como Exatamente. advogado. Eu acho que cheguei a dizer isto logo numa das primeiras conversas neste podcast. Já não me lembro com quem. Mas há aqui um fator. Eu acho que é um facto inegável. Pelo menos os comediantes com mais projeção são de um meio privilegiado. É um facto indesmentível. Mas há aqui uma coisa poucas vezes tocada, a razão pela qual, independentemente do valor, Que alguns são bons, ninguém são está. Por bons, isso é que... podem não ser do meu grado, ninguém lhe tira o mérito. Um detalhe que poucas vezes é elencado, que é a questão da confiança na comédia. Quanto mais confiança tens, melhor é. Às vezes quase que o texto não precisa de ser bom, a confiança faz com que a entrega faça o texto explodir. E o Beto normalmente vem de um meio muito protegido, em que toda a gente eleva o menino a rei. E ele vai Sim. consumindo essa confiança. É alguém muito mais confiante do que alguém que não está nessa casta cimeira. Uhum. Alguém que é de classe média ou de classe baixa, a confiança dele tem que ser ganha a pulso. A confiança do Beto é-lhe dada. É claro que Mas depois pode sofrer rombos. Ele leva um avanço enorme na questão da confiança. Isto pode funcionar também depois contra ele. Mas se tiver valor é um grande avanço.
E é também outros meios. Consegue ter um microfone melhor Sim, se quiser sim, fazer, se pois. quiser fazer conteúdo digital. São outros 500. Tem tempo, tem. Atenção, também não gosto que a gente dê desculpas, mas eu acho que isto é um bocado. Eu vou comparar mais uma vez ao culturismo, que eu acho que é. Por exemplo, não sei se tu conheces essa realidade, mas eu trago aqui no Brasil, por exemplo, o culturismo é uma coisa cara, não sei se tens essa percepção. É uma coisa muito cara, tipo, gastas muito dinheiro. Quem vai competir tem que tomar as hormonas, tens que pagar um endocrinologista, tens que pagar aqui. Pá, e posso-te garantir, Só eu em pó conheço fica caro, não é? que só em comida normal, se for a endocrinologistas e químicas e inscrição em torneios, uma pessoa que eu conheço gastava 600 euros só em comida por mês. Porra. Portanto, não é para qualquer um. E no Brasil acontece muito uma cena que o capitalismo vá, ou a economia de mercado também gosta muito, que é o que acontece. Como eles sabem que isso é assim, o que é que eles promovem nos sites de suplementos e nos YouTubes? Deixem cá pegar no pobrezinho de grande genética que comia ovos com pão e vamos lá dar-lhe um patrocínio e mostrar que qualquer um, se Exato. esforçar, pode. Então eles pegam em gajos que isso existe, né? Pessoas que têm grande genética para essas coisas, estavam lá com dificuldades, encontram lá um gajo num ginásio todo nos confins do Brasil, pegam no gajo, fazem dele uma estrela. No humor, por acaso, isso não acontece muito, mas acontece noutros ramos da vida. Transformam a exceção numa regra. Se tu trabalhares, todos conseguem. É a mesma cena como se tu fores aí ver uma transformação de PT numa página. Yeah. 10 mil alunos está-te a mostrar 5 com muito resultado, né? Exatamente, exatamente. E depois está a vender essa ideia de que se estes conseguem, todos Sim, conseguem. e se Quando não é... conseguires, a culpa é tua. Exatamente. Ou seja, é sempre pôr a culpa, nesse caso, o liberalismo é muito próximo ao cristianismo. É arranjar formas de depositar a culpa nos outros. Embora o cristianismo é muito interessante para arranjar piadas. Aliás, ainda acho que a gente falou isto já uma vez, que é o primeiro grande movimento de cancelamento foi precisamente com o Herman, com o sketch da Última Ceia. Sim, 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 sim. E Isso é que foi cultura do cancelamento. Foi mesmo o Estado e a Igreja. Foi políticos e por pouco não lhe tiravam. O canal era no canal público, então é mesmo cancelamento. Era o Estado que era dono do canal. E há uma altura em que houve outros cancelamentos. Precisávamos definir o que é um cancelamento. era, por exemplo, fechar o programa, acabar por causa de. É um cancelamento quando há uma pressão enorme para tentar abafar ou lixar o trabalho de uma pessoa e às vezes conseguem, outras vezes não. Outro exemplo é o Saramago. Bem Sim, sim. tentaram, o Cavaco Silva e o Sousa Lara bem tentaram lixar o Saramago, só que não conseguiram. Bateram de Aí, frente com um bicho. é o cancelamento indireto. Não te mandam abaixo, mas tornam difícil. Ou tipo, ou Sim, não te sim. convidam para nada, Não, não te mas, renovam o mas contrato. deste, eu acho que não estamos nesta fase de aparecerem Cavacos e Sousa Laras de dizerem abertamente o que é que acham. Porque assim consegues pelo menos perceber quem é que anda, quem é que quer a tua cabeça. Outra Sim, coisa sim, é sim. quando não sabes quem é que quer a tua cabeça. E até porque nós falamos às vezes de coisas muito abstratas. Por exemplo, o wokeismo é uma coisa abstrata, o que o pessoal fala. É um bocadinho. Eu vou dar um exemplo. O George Carlin, que é uma coisa às vezes para fazer o pessoal pensar, seria considerado woke? É que ele falava no aborto, falava nessas coisas. A abordagem sobre esse tema. Um livro. Ela chama-se Titânia, mas não é uma mulher. É um professor a fazer-se passar por uma mulher. Todas as crónicas à volta do mundo dos despertos. E é Hum. altamente engraçado. Algumas crónicas são hipérboles de coisas que na altura estavam a acontecer. E entretanto o mundo foi ficando cada vez mais absurdo. E essa hipérbole que era desajustada em relação ao mundo, o mundo já absorveu. Sim, era um bocado aquilo que a gente estava a falar há um Que, bocado que dos é, nazis. O ridículo tornou-se real. esta é a lógica do capitalismo. Como está sempre a crescer, tu até podes pensar fora do capitalismo, cada vez mais difícil. Mas como ele está sempre a crescer, de repente engole. É válido para um artista, é cada vez mais difícil. Um Sim, artista que consiga pensar fora do capitalismo, nem no limite quando morre. O capitalismo absorve-o, torna-o. é uma mercadoria. O humor, o Sim, riso é uma exatamente. mercadoria como as Exatamente. outras. O humor atualmente nem consegue pensar fora do capitalismo. Não, não, Nem é consegue. muito manso, é todo a favorecer a sociedade que está. Eu não vou criticar, mas houve aqui, não sei se sabes isso, aquele Instituto Mais Liberdade fez um espetáculo de stand-up. Agora, imagina, não vão convidar humoristas comunistas. Estás a perceber? É um dos pontos também. É, os partidos têm essa opção de fazer. Imagina, o PS, se quisesse fazer stand-up com pessoas do PS, tem esse direito. Se é um partido que defende abertamente a liberdade de expressão, se começa com esses critérios, então está a dar um tiro no pé. Neste momento em que toda a gente gosta de propalar eu sou isto e aquilo. Mas Uhum. quando vamos à prática, ok, há um grande fosso entre aquilo que tu dizes e aquilo que tu praticas. Ok, é só para saber. Apanhamos muitos embusteiros, à falta de melhor termo,
Queres responder aqui umas perguntas? Fizeram aqui Pode 3 ser. perguntas Ok, já agora. e depois podemos passar para algo mais engraçado, caso queiras. Um bocado A esqueci-me, falar ia de falar coisas da sérias. palavra fagot, mas já é a seguir. O Descalço, David Simões, que é aqui do Algarve. Já leste o Intimidade e Família? Tem material que chega para fazer um solo? Identidade, deve ser aquele livro do Passos Coelho. Pois ele Por- escreveu aqui Intimidade, não sei, não por sei. acaso É ainda a não li, entidade? Não mas sei, não faço ideia. por acaso ainda não li, mas pareceu-me. Eu ia dizer uma coisa que era quase uma piada roubada, que alguém já fez o ângulo que eu gosto, que era o João Quadros, mas ele tinha uma piada que é mesmo o que eu penso, que é o Passos Coelho desde que rapou a cabeça tornou-se ainda mais nazi. Há muito essa correlação. Até, aliás, isso faz lembrar até aquela série do Breaking Bad, que retrata isso muito bem, que eu acho que o nosso aspecto físico, quando nós temos uma grande transformação psicológica, o nosso aspecto físico também muda. Eu acho muito isso. Walter Sim, White, foi feito com muita sim, mestria, nesse sim, caso em sim. concreto. Sim, Mas eu acho que isso na realidade é muito assim. eu não sei se este comentário é sexista, mas vou por uma constatação, não vou interpretar o facto. As mulheres, numa situação difícil, muitas vezes, alteram o corte de cabelo. Isto é um Sim. facto. Não vou interpretar, isto é um facto. Em relação ao Passos Coelho, antes do Ventura, todas as coisas estavam mais turvas. Assim que o Ventura entrou, tu percebes que a extrema-direita e a direita não estão assim tão afastadas quanto isso. Não, então foi Não? ele que o criou. Não te esqueças, foi Mas ele foi fora isso, convidado. quanto mais tempo de antena dá ao Passos Coelho ou outro do PSD, afinal, é muito mais aquilo que o Zoom do que A é. direita para o poder, entende-se sempre. Acho que terá bom material, pelo menos em algumas cenas. O Paulo Otero foi meu professor. A gente poderá falar disso a seguir. Eu estou a par do livro, não li. Como na nossa sociedade, mas sabemos, lemos as gordas e sabemos a polémica, que é o essencial. O Álvaro Cláudio, porquê é que estás a deixar de ser seguido por tantos comediantes? Eu acho que é porque faço piadas sobre os comediantes. É um bocado tipo o Curtain Comedy. Eu gosto desse tipo de humor. Estás a E dizer que os comediantes não têm sentido de humor, é isso? eu acho que pode ser. Eu acho que em casa. Eu gosto muito daquele ditado em casa de Ferreiro Espeto de Pau. Já, Eu gosto muito da sabedoria popular. Vou-te ser também. sincero, porque eu também sou assim. Imagina, quando uma pessoa que faz comédia, imagina, acho que isso também certamente te aconteceu a ti. Quando tu vais falar com algum familiar ou um amigo que já não vês há algum tempo e o gajo sabe que tu fazes a comédia e começa-te a dizer qualquer coisa, bué chocante, tu dizes, já é. E o gajo de nada ri-se, pá, estou a brincar contigo e não sei o quê. E a gente acreditou genuinamente naquilo, nem sequer por ser tão absurdo colocámos essa hipótese de já, morreu-me o filho ou uma merda assim. Então não gostas do humor negro, caralho? Então, eu uma vez fizeram uma coisa dessas, tipo, foi tipo assim, Mas epá, então isso, estás mas bem. isso é fixe, se dominares essa entrega, isso também. Dizer, pá, chamei-te cá à minha casa, nem imaginas, assim com ar pesaroso. Tens que ir ver aqui ao meu quarto, que é o meu filho morreu e gostava que tu o visses. Há uma coisa desse género, e depois a pessoa vê, não, estou a brincar, então isto não tem sentido de humor. Isto é humor negro, pá, não tem sentido de humor, pá. É um bocado disso, ou então é porque também falei de política em demasia e política e futebol já dizem nos cursos da comédia, dizem nos cursos da comédia que são maus temas para comédia. Mas eu também não gosto de ser imparcial. Eu acho que a imparcialidade é um mito que existe e acho que eu acabei por responder isso há bocado. É do género. As pessoas, se calhar, criaram uma imagem de mim que não era a real, que eu sempre fui assim. É um bocado como imagina quando tu começas a namorar. Normalmente as pessoas só mostram o seu melhor ao início e mesmo que não mostre, o nosso cérebro só vai ver as coisas boas. E depois com a tolerância, com o Sim, passar sim. do tempo, foi um bocado isso. As pessoas achavam, como eu fazia piadas sobre aqueles temas, inconscientemente que era a minha opinião. E a gente depois talvez finalize aí com o humor opinião, que é um tema bom para fechar, porque é o que a gente falou, que há sempre essa divergência, né? Se é humor, se é opinião. Eu acho que acaba sempre por ser um pouco. Mas depois há um problema, que é, imagina tens piadas racistas e és mesmo de facto racista. Estás a usar o palco para propaganda. Nunca dominas, por muito articulado que tu sejas, tu nunca dominas a interpretação do público. Pois não. Por isso é que o stand-up é interessante e é viciante. Eu acho que o stand-up é um bocado viciante porque pode tem bastantes cenas. Não é preciso ser o stand-up. Seja literatura, poesia. Agora menos porque ninguém liga à poesia. No Fernando Pessoa. Às tantas, até o Chega consegue pegar em certas partes e fazer com que o Fernando Pessoa diga aquilo que o Chega quer que ele diga. Vivemos a era da grande, não da grande substituição, mas da grande manipulação. Tudo Exatamente. pode ser verdade. Não sei se isto é muito polémico de dizer, mas eu tive uma vez uma situação dessas. Eu falo nisso no palco num texto que já não uso há muito tempo, mas uma vez eu tive uma. Isso também é rápido de explicar. Mas uma vez eu tive uma rapariga que a gente se chateou e eu descobri que ela andava com outro.
E a dada altura ela diz: Então, mas se tu sabias, a culpa é tua, porque é que tu foste tirar a dúvida? Ficavas com a dúvida. E aquilo é quase um sketch de comédia. É essa manipulação extrema que é do género. Se tu não fosses lá ter a certeza, ficavas com a dúvida e eu manipulava a verdade a meu favor. Nós sabemos que há corruptos, mas a Sim, partir do momento que vem a lume, este é corrupto, agora temos de tomar uma ação. yeah. Epá. É do género. Há certas mentiras, o Goebbels falava nisso, porque há um paradoxo no ser humano que é: há mentiras em que tu queres acreditar. É como essa cena do casino. É como essa cena do vais vencer na vida. Por exemplo, eu até sou sincero, se eu começar a ver muitos vídeos de motivação e não sei o quê, aquilo começa a entrar. Porque nós somos fruto do nosso ambiente. Tu absorves sempre um bocadinho do ambiente onde tu estás. Imagina, se eu começar a ir ao Sim, sim, ginásio sim. todos os dias, absorvo um bocadinho daquele ambiente. Dá a ser só uma hora. E daí que haja filmes como O Livro da Selva. Se tu às tantas fores criado num meio selvagem, tornas-te um Sim, selvagem sim, também, sim. não é? Absorves um bocadinho. É No como. entanto, no entanto, a partir de uma determinada idade já tens algo contigo, mesmo que estejas inserido num ambiente contrastante, é que a esquerda e a direita falham. Tu não és só vítima do teu meio. Tu és alguém que está a resistir. Tu não és vítima das circunstâncias em absoluto. Tu Sim, podes sim. lutar contra as circunstâncias. Podes perder, mas uma coisa nunca te podem retirar, é a luta. Porque se chegarmos à conclusão que és plenamente vítima das circunstâncias, não há livre-arbítrio, és vítima Sim, do sim, sim. destino. Não, mas já há aqui uma frase que eu gostava de deixar sobre isto tudo e para responder também, que é mais fácil empatizar com o ódio do que com a empatia em si. Por exemplo, se tu fores ver, mesmo nos programas tipo Big Brother, eu lembro sempre daquele programa que era a Noite da Má Língua. A cena da empatia, desculpa lá esta parte, ocorreu-me isto. A empatia que existe não é bem uma empatia, é uma empatia performática. A empatia só existe se for uma empatia universal. Se tu Sim. tiveres empatia por toda a gente. Caso contrário, uma empatia oportunista. A empatia oportunista é um oxímoro. E é esta empatia oportunista que existe nas redes sociais. Eu vou empatizar por este porque mais tarde posso lucrar com esta relação. Ora, se tu Nem estás que a seja para empatizar. ser boa pessoa, nem que seja para me sentir Exatamente. melhor. Ou seja, esta empatia é uma farsa. Ou consegue empatizar com toda a gente, uma empatia universal, ou então é uma farsa. Yeah. Falta a O- terceira ainda, estou Falta curioso. aqui a do Álvaro Cláudio. Qual é a sensação de seres equiparado ao Diogo Faro? É má. Não, é má, É mas eu acho que não provocação, tem. pô, foi provocação. Mas eu acho que não tem sentido. Não tem sentido, porque eu acho que apesar de tudo é bastante diferente. Até porque eu tenho uma coisa que não sei se é boa ou se é má. Tens Sei que, mais apesar ou de eu. menos tatuagens que o Diogo Faro. Não tenho nenhuma. Há uma diferença. E eu Nada ia contra dizer. quem tem tatuagens, para que fique aqui claro. Não, não temos nada. Não somos tatuagem-fóbicos. Numa Certeza. nova linguagem, né? Agora tudo é qualquer coisa óbico, aeróbico. Também há o fóbico do aeróbico. Também há o fóbico do aeróbico. E então eu acho que, apesar de tudo, é diferente porque eu tenho uma característica que é: eu desagrado a toda a gente. Eu sempre fui muito mau a agradar. Sempre tive muito esse pendão de. Gostei de irritar as pessoas. Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fui um gajo muito provocador. Cada pessoa é como é, né? Nunca gostei de ser consensual. Estás a ver? Nunca gostei de ser aquele gajo assim, epá, este gajo procura uma solução e não sei o quê. Sempre gostei muito de estar num extremo assim, por exemplo, sei lá, até mesmo no futebol, nunca gostei de ver o futebol sentado. Ou vejo na claque ou não vejo. Tem que ser tudo levado ao limite. Às vezes, quando eu tenho bilhete para lá, sento-me, mas não gosto, é o que eu estou a dizer. Acho que me faço entender. É a maneira de fruires o espetáculo. É mais ali, até mesmo sinto-me estranho se estiver sentado e não sei o quê. E eu sou assim em tudo na vida, sou sempre muito do extremo e da provocação. Talvez por ter tido bullying quando era criança, não sei. Lá está mais um caso para terapia. Embora também falámos aqui na terapia e já noutros podcasts eu também ouvi, o pessoal gosta muito de falar. E mesmo quando eu vejo alguns humoristas de autodepreciativo, não estou a criticar, estou só a dizer que eu reparo nisso. É muito comum um humorista dizer assim: eu agora tenho depressão, a minha terapeuta disse. E há muitos textos assim. Não sei se tu Sim, tens sim, sim. visto. Isso é sintomático de uma época. Se tu reparares, todas as séries, todos os filmes, eles espetam lá um terapeuta e às Sim, vezes nem faz sentido eu nem faz lembro-me. sentido na história. Espetam Sim, lá um terapeuta e ele às vezes está lá, às vezes fazia sentido nos primeiros episódios. Depois aparece já como um figurante. E o que é que este gajo está a fazer? eu acho que há um terapeuta icónico, uma terapeuta icónica nas séries, pelo menos também porque eu sou muito fã dessa série, que era nos Sopranos, tinha uma sua função, aí tinha a sua função bem acirrada. E era muito interessante, até acho que é engraçado para o que nós estivemos a ver. É uma grande desconstrução, vejo o mafioso preocupado em entender a sua mente.
É muito interessante, que a gente acha sempre, o gajo matava as pessoas, está-se a cagar e não sei o quê. Quer é bola para a frente. Se fizéssemos uma espécie de cronologia dessa figura, do terapeuta e as variantes, um dos pontos iniciais era certamente os Sopranos. Porque a partir daí, atualmente, o jogo é o contrário. Diz-me uma série ou um filme que não haja um terapeuta. É complicadíssimo. No Game of Thrones não havia, pelo menos teoricamente. Ainda não se tinham inventado. Vem um bocado daquilo que a gente falou dos coaches e assim, Sim, sim, daquelas sim, pessoas, sim. está tudo na tua mão. É criada uma necessidade artificial para muita coisa. Hoje há coaches disto, coaches daquilo. Hoje em dia há cursos para tirar. Não estou a desmerecer essas pessoas, mas pronto. Hoje em dia há cursos para cozinhar, para tirar fotografias, para jardinar, para não sei o que. Tudo se aprende. Qualquer coisinha que de antes era empírica, hoje em dia tudo tem uma ciência por trás para vender. E aliás, o algoritmo e scrollar a internet é bem agressivo para um gajo que é forreta, como eu. É que tu vais a ver, deixa-me cá ver uma página, não sei o quê. A partir de qualquer momento é atenção com o cupom de desconto para não sei o quê. Se quiserem saber mais sobre o meu curso, está o link na bio e não sei o quê. Ninguém dá uma merda de um conselho sem vender alguma coisa. Incluindo na comédia, a dada altura é logo, pronto, olha, vai haver um workshop, não sei do quê. Há sempre uma Sim, sim, coisa, sim, ou sim, sim. escrita criativa. Sim, e já está a passar para a vida dita real. Todas as redes sociais e a internet por extensão é um grande pretexto para que alguém te venda alguma coisa. Eu sinto-me um produto. Todas as redes sociais, aquilo é um pretexto. Nós somos para- o produto lá. Yeah, yeah. Eu não sei se isto é comum em todo o lado, mas aqui no Algarve está-me a acontecer com muita recorrência uma figura que é uma espécie de pop-up humano. Alguém que aparece e aparece-me sempre normalmente no mesmo sítio, num estacionamento do hipermercado. Do nada, aparece como se a técnica dele fosse te apanhar de surpresa. Aparece num carro assim meio. Parece que chegou da guerra. Não quer comprar isto. Primeiro calma, não é? Primeiro calma. Sim, E normalmente são sempre perfumes. São tipo pop-ups que aparecem no meio sim, do sim, sim. nada. Eu não quero isso. E a pessoa fica-te a olhar como se tu tivesses chamado tudo aos seus familiares. Mas eu sou obrigado a querer. É. É Ah, um marketing bem agressivo. Imagina, tu é. preenches um papel e começam-te a ligar. Então não quero marcar a avaliação e não sei o quê, de forma Epá, completamente gratuita. Olha, é bom para o Rage Humor. às tantas eu prefiro, olha, leve-me o carro, que eu não estou para me chatear. Esta semana já é a terceira vez que você me Leva o tenta carro e vender. dê-me o meu tempo. Sim, deu-me o meu tempo, porque é a merda mais preciosa. Para mim é muito difícil me passar sem que eu fantasie a raiva. Mas no telemóvel já me aconteceu. Volvidas sem chamadas. Eu já disse não e até fiz um jogo. Soltrar, que é para não haver dúvidas. Soltrei a palavra não e depois repeti. Acho que ficou audível. E a pessoa sim. E depois disse exatamente aquilo que tinha dito, como se eu não tivesse dito não. E assim, não há forma de nos entendermos. Eu já bloqueei centenas, dezenas de números. Vocês continuam a tentar oferecer-me um serviço que eu não quero. Em mais nenhuma situação no mundo isto podia acontecer. Pelo menos até ver. Tu não sais de uma loja, quando chegas a casa, olhas para trás e está o lojista que veio a correr da Zara, Sim. não é? Até a tua casa, você tem de comprar estas calças. Epá, você fez-me 20 km atrás de mim? Sim, eu tenho de vender estas calças. Já viste que era a prostituição fazer esse marketing? Sim, sim, por exemplo. É que Era engraçado. era engraçado, mas até aí há uma certa decência. A prostituta, mesmo aquela da rua, tem uma área bem definida. Não vai atrás Sim. de ti. Este novo comércio até-se-me ir até ao deserto do Sara, quando tu sabes que estão atrás de ti. Se tu disseres, espera aí, eu acho que estou na dúvida, se calhar vou comprar, a pessoa vai atrás de ti. Tu podes ir ao É, Polo Norte que vão atrás de ti na mesma. deve ser para celebrar os 50 anos de 25 de Abril para recordar a PIDE. É um bocado. Para já, mesmo que eu queira, mesmo que a pessoa me tivesse a oferecer um negócio como nunca eu tivesse visto, a relação é Já está impossível. estragada. Se eu disse a minha opinião acerca daquilo que a pessoa me tentou vender e é clara, e a pessoa insiste como se eu não tivesse falado, não há possibilidade de comunicação. Eu já disse uma vez, vocês se quisessem podiam-me oferecer um carro. Eu não queria. Eu não quero o vosso carro. Eu qualquer dia até pago para vocês não me telefonarem. Já estou neste ponto. Sim. E se fosse um negócio muito bom, não nos iam oferecer, não é? Exatamente. Estamos neste regime em que as pessoas só são úteis enquanto consumidores. É um bocado isso, é. A economia não pode parar. A economia Sim, não sim. pode parar. Calma, pá. Calma. Era um bocado aquilo que o Ricardo estava a dizer. Eu também não gosto da expressão consumir comédia. Deixa lá e dar ali um chute.
me chutem one-liners, deixa-me ir ali ao Comedy Club que eu já estou a ressacar, deixa-me consumir aqui Eu autodepreciativo. tinha aqui umas coisas apontadas, não sei se queres comentar. Sim, sim, Tu sim. és, alegadamente, fã de banho frio, é verdade? Sim, sim. Hoje em dia já menos, mas Menos? na Então pandemia. o que é que aconteceu para deixares de ser? Não, E o é que é só que porque isso aconteceu para praticares esta atividade, muitas vezes criticada, não sei se bem, tinha visto que isso tinha bué propriedades. Olha, é um bocado dessas cenas do mindset e assim. banho frio com gelo? Não, era só mesmo, mas como era em dezembro, comecei com a água mesmo toda no azul. E na altura do Natal e passagem de ano já é um frio interessante. Tomar assim o banho frio, durava 5 minutos. Fazia assim um bem-estar, notavas a diferença. Mas já a respiração, né? Quando a água toca ali na cabeça e no pescoço. E era mesmo porque eu dava-me com muita gente do. Lá está, somos influenciados pelo ambiente. Muitas pessoas do CrossFit, da performance e não sei o que, eles usavam aquilo para recuperar e eu comecei a usar isso. Estás a dizer, o animal. Estou-me a rir só de pensar nesta premissa. Por exemplo, se alguém der um tiro num urso polar, ele não tem problema nenhum, joga-se para dentro da água, a água está gelada, facilmente fica Não, curado. não, mas sim, mas eu acho que o banho gelado tem uma história. Se tu gostares de, se fores curioso, podes ler lá algum ângulo. Ela começou com um gajo chamado Wim Hof, não sei se já ouviste falar, que era um holandês. Assim, de repente, não E a estou a história ver. começou de forma até bastante trágica, já que a gente gosta aqui do humor negro. Ele, a primeira vez, ele era um dia normal e ele voltou para casa, tinha que arranjar umas telhas ao telhado e era noite de Natal. Ele, mulher e umas filhas, e quando ele foi arranjar as telhas, quando voltou e desceu, viu que a mulher se tinha suicidado. E ele ficou num choque gigante, olhou para as filhas, não conseguiu dizer nada, andou pela rua e depois sentia-se bué da mal e queria se suicidar. E viu um lago gelado e mergulhou lá. E depois, a partir daí, começou a sentir a alteração, como aquilo o acalmou e não sei o quê. Começou a desenvolver uma respiração, depois começou a meditar no gelo e depois começou a promover esse método. Isso até vir um reality show da BBC. E há muita gente, houve uma altura que isso era trend do TikTok e até havia retiros e não sei o quê, por causa das propriedades medicinais. Aqueles peixes que ainda estão vivos na praça em cima do gelo, às Yeah. tantas ainda estão a meditar. Se calhar, pois, se calhar, para quem for vegan é uma imagem triste. Até havia aquela coisa do sangue do olho do peixe, né? Quanto mais fresco, menos sangue. Mas basicamente é isso e é para o cérebro fazer uma coisa difícil logo de início. Eu também não vou propriamente ao treino porque quero ser o Schwarzenegger, é mesmo porque eu acho que há benefícios de tu te desafiares continuamente. Eu até simpatizo mais com o powerlifting, o chamado halterofilismo clássico, é tu tentar levantar o máximo peso que conseguires, do que com o fisioculturismo. Até estamos a falar da confiança, há bocado dos humoristas do meio privilegiado. Pá, isso é uma coisa que te dá confiança, de saber que começaste um exercício só com a barra, depois já metes 20 de Mas cada lado. o banho frio dá confiança? Também dá, eu acho que Dá? sim. Dá, porque imagina, conseguiste fazer uma coisa que achaste difícil. Sempre É. que pá, fazes uma coisa que achas que não consegues, acho que ganhas confiança. É um bocado, sei lá, um avançado numa equipa de futebol. Se não marcar golos, Se eu não pagar o gás, tenho de tomar banho com água fria, estou a ganhar confiança. sim, por um lado, sim. E, epá, e aquilo é uma experiência interessante, podes experimentar. Há um rapaz que até tem uma página, se quiseres ver, que ele até depois foi convidado para uma coisa qualquer, que era o Jordan Ferron, acho que é assim o nome dele, e o gajo comia o gelo. Ele vive no Alasca, ou o que é, e ele Oh! fazia reviews do gelo da água. É para essa não estava à espera. Reviews de gelo. Esta aqui matou-me. Pede de E dar uma o gajo metia tipo ou um molho, tipo mostarda ou assim, come o gelo da banheira e o gajo vai muitas vezes tomar banho com 15 graus negativos cá fora, né? É duro. E a água a 2 graus. Já temos um reel. Já temos um reel. Pois, então pronto, é review do gelo. Aliás, eu acho que também devia de haver reviews de reviews de muita coisa. Já viste que era, por exemplo, Ele tem muito que comer. Deve-se queixar por causa das alterações climáticas, mas mesmo assim deve ter muita coisa para comer. nos casamentos, em vez daquela cena do curso nupcial que há na igreja, devia de passar um vídeo com as reviews dos ex-parceiros de cada pessoa. Ah, ok, ok. É tipo assim, em formato digital, uma pen, e eu acho que isso era mais produtivo. Não só a nota, mas um comentário a essa nota, não é? A Sim, razão sim, pela sim, qual sim. deu essa nota. Sim, seria engraçado. É engraçado para quem está de fora, mas ia Pois, dar sempre mau resultado, não é? pois, talvez desse, talvez desse. No limite, podia, sei lá, um gajo que aparentava ser um feminista e às tantas começa a desancar as mulheres com comentários violentos.
não Sim, é? sim, sim, tipo o Trump, ou assim. Ou tipo o Sebastião Bugalho. Podia ser. Que ele também, por exemplo, falámos há bocado da nódoa, ele nunca se vai livrar dessa nódoa, seja verdade ou não. É uma coisa complicada. Um dos problemas da sociedade parecer o que não é para o bom e para o mau. Imagina que o Sócrates não era corrupto, era absolvido de tudo. Quem é que vai acreditar? A opinião pública não vai mudar. Mesmo aquela cena do Galamba, que o gajo supostamente até está inocente, já foi os coisas da IKEA, já foi não sei o quê, já nunca mais se livra daquilo, já vai ser Exatamente. o gajo das ganzas que tinha 75 mil euros na estante. É, não sei. A nódoa não sai, é foda. Praticaste judo, foi isso? Pratiquei, até competi e tudo. Também é uma coisa interessante. Há uns tempos falei com o José Bernardo, sei que ele faz judo. Vou fazer esta pergunta, has de me dizer se é disparatada. A partir de que cinto é que dá para matar uma pessoa? Depende. Eu não sei se isso se mudou, que eu tenho estado afastado do desporto. Eu, na altura em que comecei, ainda havia uma técnica, há algumas técnicas que hoje em dia foram banidas, para teres essa noção. Porra! Havia uma técnica que era tipo, tu só podias fazer de azul para a frente, acho eu, e era tipo, tu metias a pessoa nos teus ombros, estás a ver tipo o wrestling, a pessoa como se fosse um saco de batatas, e depois mandavas ele para o chão. Essa técnica foi banida porque se a pessoa cai de cabeça reta, parte a coluna e fica paraplégico ou tetraplégico. Normalmente não dá jeito. E essa técnica depois foi banida, mas do que eu me lembro era tinhas de ter pelo menos 15 anos e cinto verde ou azul para poder estrangular e fazer chave de braços. Estrangular pode matar. Dirias a É a partir de partir que dos cinto? 15, na altura era a partir dos 15, não podias usar estrangulamento em competição antes dos 15. Mas se tivesses que dizer cinto, a partir de que cinto é que uma Sim, pessoa está capaz de do que eu me matar? lembro, eu agora estou um bocado fora, mas era do azul. Ok. Assim, do azul verde. É só para saber se vir um Sim, gajo sim. roupão com um cinto Sim. azul para Sim, fugir. sim. E havia uma cena caricata que é nas competições às vezes não podias apanhar um cinto ligeiramente diferente, se não houvesse não muito discrepante, estás a ver? Não um azul com um amarelo, mas podia haver um azul com verde ou um azul com castanho, se não houvesse mais gente do nosso peso, na altura era assim. Como disse o Ricardo Aruz Pereira com a cena do boxe, é uma cena que te dá. Prepara também para o palco. Também é uma forma de levar pancada. Tu ires lá e as pessoas não se rirem é bué duro. Dá humildade. Põe-te em contacto com a realidade. E há sempre um mais forte que tu. Isso é uma cena que dá muita humildade. E até há uma cena engraçada que é: podes ganhar a um gajo numa semana e na semana daqui a 3 semanas já não ganhas. Dá humildade extra. Eu não sou mesmo maior, só sou maior naquele dia. Posso ter tido sorte, ele pode ter dormido mal, pode não ter comido bem ou assim. Essas coisas são importantes. Eu acho que, por exemplo, falta um bocado na. Isto às vezes é um bocado dito por fascistas, mas lá está, eu sou um bocado desalinhado. Mas eu acho que falta um bocado na nossa Serviço Nacional de Saúde promover essas coisas. O quê? Promover O judo? mais. Estou a Não, brincar. hábitos saudáveis, estás a Sim, ver? Há sim, sim. muitas doenças, Sim, há sim. muitas doenças que até está cientificamente provado que as artes marciais em particular ajudam na depressão. Quando te levares porrada, o cérebro tem que produzir, ou seja, quando tu levas um soco, são produzidas substâncias para tu reagires, né? Porque nós somos animais. É como tu dares uma palada num animal, ele vai reagir, e essas substâncias de sobrevivência ajudam à regulação do corpo. Eu não sei E agora que eu não sou químico. cada vez tem mais importância. A pessoa típica está tão aliada, às vezes tão deslocada de algo que parecia inato, que é o instinto de sobrevivência. Há jovens atualmente que parece que desligaram esse disjuntor do instinto de sobrevivência. Sim, sim, e nós tomamos muitos antidepressivos e aquilo desliga o cérebro. Eu já tomei no passado, não sei se já falei disso, e só tenho mal para dizer. Claro que isto é um bocado perigoso eu dizer isto assim Estás para a alguém que falar da tua possa. experiência Sim, estou a e falar da minha experiência, mas eu não tenho muito bem a dizer isso. Posso dizer que a sensação que eu senti era muito isso. Apagaram-me. É como se tivessem retirado as emoções. É uma expressão cá em inglês que é o emotional blunting. Estou embutido. Imagina, não tinhas aquela. Alguém dava-te uma notícia boa ou má, ficavas igual. Não conseguias ter alegria, não conseguias ter tristeza. E é bué. Isso é bué perigoso, né? Parece que foste desumanizado, até porque podes-te até suicidar, pois não tens emoções. É perigoso. Então, já, é uma coisa perigosa. Eu acho que há muita sobremedicação também, no meu entender. Acho que às vezes. Isso era uma longa conversa porque aquilo não tem exame físico, estás a perceber? É uma opinião. Tu não consegues provar, não há um exame de sangue para dizer que tens depressão ou esquizofrenia. não indo por aí que já falei, não vou por aí que já falei. No próximo século vai haver uma afinação e muita gente, quando olhar para trás, vai. Epá, houve aqui coisas muito estranhas. Em É, relação à saúde. e isso já agora dá um cheirinho de polémica, que é
nas ditaduras gostavam muito dos psiquiatras, especialmente o Stalin. Era muito comum, como é que eu ia dizer? Era uma maneira de desumanizares o inimigo, era dizer, epá, este gajo é maluco, vai para o asílio. Tumba, matas logo. Assim como hoje em dia existe essa cena dos políticos, e na minha opinião tivemos um golpe de Estado em Portugal, não sendo polémico, que é esta cena do António Costa, que é, quando tu não consegues derrotar uma pessoa, antigamente era isso, era dares maluco, agora é o quê? É corrupto ou é pedófilo, não importa se consegue provar ou não, Sim, sim, sim. tiro de lá e quando ele for inocentado, já ninguém vai acreditar. Sim, 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 sim. Não, não interessa se é verdade ou não. O boato é tão forte como o facto. O Goebbels é que dizia isso. O Goebbels dizia que não é preciso ser verdade, precisa que pareça. Como é uma sociedade de informação vertiginosamente veloz, não surge uma notícia, surge uma carrada de coisas a orbitar à volta dessa notícia, uma espécie de novo sistema solar. E é Uhum. impossível aniquilares tudo, porque são tantas coisas. E se a verdade É. chegar, caso chegue, O sabe, desmentido não tem a mesma força. não indo por aí também não Sim, sim. interessa muito. Voltar um nadinha atrás e de pôr o link, que acho que é uma boa conversa, acho que vale a pena para o pessoal ver. O dating é proibido no Dubai. Também não sabia, só quando lá fui é que percebi. Não é só o dating, é tu quando instalas lá um Tinder ou assim, ele exibe esse aviso. Se tu meteres só para pessoas do teu sexo, exige um aviso ainda maior. Então para que é que queres o Tinder no Dubai? É É, para no fazer máximo podes amizades? usar como LinkedIn. É um LinkedIn que ficas a arder na mesma. Ou Ficas em seja, brasa. mais que isso, as pessoas que estão meio descascadas deviam cruzar os braços. E não é só o dating que é proibido, é tu olhares nos olhos de uma mulher na rua, pode dar multa se a polícia vir. Eu não sei como é que eles fiscalizam isto. Mas como é que eles veem que tu estás a olhar para os olhos de uma Pois é mulher isso, sem eu ia-te concluir isto com uma lei ainda mais absurda que é a seguir a Porque essa. eles assim têm que olhar para vocês os dois, para saber Sim, é um em bocado que... aquelas leis que não é para cumprir, eu acho. E eles têm uma lei ainda mais ridícula que é, supostamente, eu não sei como é que eles fiscalizam isso, ou como é que vão punir, tu supostamente não podes almoçar ou tomar café com uma mulher que não conheces e que tenhas segundas intenções. É mais ou menos essa a lei. Tem que aferir que tu tens segundas intenções. Depois tem que provar que tu não a conheces. Para mim não fazia sentido o Tinder existir no Dubai. Se existe, é uma aplicação sem interesse nenhum. Se tu meteres para as pessoas do mesmo sexo, eu fiz essa experiência porque eu sabia que isso ia acontecer para ver, e aparece lá que tu corres risco de vida. Foda-se. Não é bem risco de vida, mas é uma coisa parecida, já não me lembro ao com. Se fosse em português, tem cuidado, caralho. Tem cuidado que não é só o cu que pode ficar a doer. Doer-te o cu vai ser o pior dos teus males. É pá, devia haver uma opção no Tinder, no Dubai, a dizer não quero relações de nenhuma ordem. Mas depois tem essa coisa toda. A minha ex foi foder para a praia com um árabe. Não se deu ao luxo de ir foder numa casa. Não, Foi. também foi em casa, também isso eram versáteis. Mas pronto, devia estar mais calor assim. E ela disse que foi na praia, só para por causa das tosses. Ainda falta a terceira agora a seguir, acho eu. Tenho aqui uma, mas acho que mais ou menos falamos, podemos voltar. Deixou de haver provocação no humor em Portugal. Epá, deixou de haver o humor que incomodasse o poder. Estás a perceber? Eu vejo muito aquela cena. Epá, falar sempre. Pronto, é humor de observação, é ir à casa de banho, coisas ridículas. Por exemplo, eu não sabia disso, estás a ver? Essas cenas do humor bet que eu não conheço. Eu não sabia que agora há aulas de cerâmica. Mas pronto, isso é capaz de ter cómica. Eu ouvi outro dia um beat sobre isso e parece que agora há aulas de cerâmica. Nós não podemos atacar quase nada. Não podemos atacar os poderosos, não podemos atacar os humoristas, não podemos atacar ideias lixadas, não podemos falar de certas coisas porque não sabemos. Temos que arranjar novos hobbies para ter novos temas para o stand-up. Não. É como o pádel, por exemplo. Toda a gente agora joga pádel. Eu acho que o pádel é um desporto absurdo. Ridículo. Vou Sim, roubar a piada se é ténis para deficientes, porque alguém já deve ter sim, dito. para quem não se quer chatear muito. A bola vai para ali, estão ali num cubo, e depois a raquete é bué cara. Lá está, tu não vais ver um circuito de pádel na Amadora nem na Cova da Moura, nem em Chelas. O que é engraçado é que, se por acaso eu reparei na cena dos bets, uma coisa, eu estive a fazer essa ligação e só aos 36 anos de idade é que reparei nisso. Tu reparares, os desportos, tipo futebol e basquete, são dos poucos que são meritocráticos. Tu é raro veres um bet com sucesso nesses desportos. Eu só me lembro de um jogador rico, que era o Kaká, assim de grande nível. Todos os outros vêm da favela, vêm de famílias pobres. Mas no futebol em Portugal já não é bem assim. Pois tínhamos um Já. ou outro, acho que o secretário também, o Vítor Bahia, o secretário. Mas a malta nova, alguns Sim, sim, sim. já são ali daquela zona de Cascais, boas Pois, famílias. Já não é bem assim. antigamente, mesmo a Sim, nível sim. mundial, Antigamente era assim, estavas a dizer, especialmente no exato. Brasil. No Brasil, Sim, só o sim. Kaká é o único.
Era tudo favela. Neymares, Ronaldinhos, Ronaldo 9. E até do ponto de vista humanitário, há muita coisa ainda para tratar. Quem fizer esse levantamento, nessa altura em que iam a um país africano e vamos levar uma saca de rapazes, algum há de se afirmar, e o que se Uhum. afirmava crescia, ganhava dinheiro, e depois os outros. O que é que Andavam ali fazemos? há um bocado à volta. Sim, o que é que fazemos com estes, não é? Vamos fazer de conta que não estão aqui. Há muita coisa ainda a apurar a esse nível. Era a tal cena da mercadoria e era uma Exatamente. espécie de escravatura. Esses 100 que não ficaram na história, quem é que lucrou com isto? Até mesmo a cena da mercadoria que a gente falou. Os jogadores de futebol têm lesões por serem vistos como mercadoria, por fazer jogos a mais. Essa cena da UEFA e agora que essa cena que está a haver da Arábia Saudita, que eles querem levar para lá os que jogam bem, mesmo as competições, né? A Supertaça de Espanha foi jogada em Riad, essa bizarria. E então, o que acontece? Essas viagens e não sei o que, eles são claramente mercadoria. Bom, jogam mais jogos para entretenimento. É um bocado como os animais no circo. Claro que ganham muito, não é bem exploração, mas o corpo, essas lesões de tendões, de estiramentos e de mialgias, vem tudo disso. E eu estava aqui a lembrar assim, para finalizar, de aspas, de um tema que a gente não falou, que é, há um comediante também que eu acho que é polémico. Tem a ver com a cena do cancelamento. E eu acho que o gajo gosta disso. Eu acho que os comediantes gostam disso. Que é o Quem é? Holtzman. O Holtzman tem o Ah, Holtzman no sim, walkout. O gajo sim, sim. Ouvi uma conversa dele há pouco tempo. o gajo vive das pessoas abandonarem o show. Digamos assim, ele gosta. E depois vai lá entrevistar. E é bem engraçado. Por causa do humor ser a piada. Mas eu acho muito isto, nem toda a gente concorda. Eu acho que uma coisa é tu ires com cara de santinho falar do Holocausto. Outra coisa é ires falar uma roupa pesada, um ar intimidatório, com uma barba muito comprida, com um estilo. Estás a ver que parece que é a tua opinião. Sim, sim, No sim, fundo é sim. isso. Seja a comédia, seja outra arte, vive à base de contrastes. O mesmo é válido. Isto acontece muito. Se for uma mulher aparentemente muito frágil, muito pequenina, a falar de temas que, à partida, não estariam associados a ela, uma aparência muito fofinha. Abre a boca, temas Sim. pesadões. E este contraste é fascinante. Sim, acho que era a Nikki Glaser que era um bocado assim, não sei se era ela. Havia uma loira qualquer nos Estados Unidos que era um bocado assim. Não me lembro do nome, sou mal com os nomes. Eu estava até lembrado do Salman Rushdie, eu até tinha aqui escrito. Sim, O sim, gajo não sim. é comediante, mas o que lhe aconteceu pode acontecer a comediantes. A cultura de cancelamento não existe. Bom, Pois é, que tiraram-lhe um olho. atiraram o olho. Não sei se a situação, entretanto, mudou, mas a mão com que ele escrevia, ele já não a consegue usar. E isto é um ato Pois, simbólico. pois tem, pois tem. Isto. E Sim, eu parece no dia vi uma entrevista dele. que ele está a lucrar com a navalhada que levou. Sim, Ou mas o seja, capitalismo tem essa coisa. fui vítima de uma tentativa de assassinato, mas sobrevivi e agora vou lucrar com isto. Pois porque o voyeurismo é muito assim. Aliás, tu vês na Twitch pessoas com milhões de seguidores e não sei o quê, a Yeah. viver daquilo, a mostrar tipo ir às compras, Exatamente, a exatamente. mostrarem a estar na praia. Nem Sim, sequer estão a jogar nenhum jogo, nem sim, nada, ou a sim. Sim. conversar com as pessoas, ou mostrar o Sim. dia a dia delas. Houve uma altura, agora não sei se mantém, mas durante a pandemia estavam a dormir. Eu E lembro milhares, disso. e milhares de pessoas a ver alguém a dormir. Isso ainda acontece com algumas gajas no IRL. Se Sim, fosse mas. aquela Sim, coisa sim. IRL, ainda isso ainda existe. Numa espécie de labirinto que estão 5 mil pessoas a ver uma mulher que está a dormir, Eu acho macabro. porque está toda a gente na expectativa que aconteça algo e que uma palavra ou outra modifique a sua vida. É como se toda a gente estivesse na linha de partida à espera, está toda a gente à espera de ser escolhido. Eles desenvolvem um certo platonismo, no caso Sim, das mulheres. exatamente, exatamente. Esse platonismo é monetizado porque elas depois do Twitch Sim, passam para o OnlyFans. É uma coisa muito perversa. o platonismo, não no sentido à antiga, é que está sempre no limiar, ou pelo menos para muita gente, como é que eu consigo quebrar a esfera do platónico e ir para algo palpável, ter uma relação com ela. E há muita gente que se endivida. Se eu der mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, há um ponto a partir do qual eu já dei tanto dinheiro, vou ter que a conhecer. Entrou na bancarrota por Sim, criar pode esta até ficção. descambar essa bancarrota, depois ele pode ficar frustrado e Exatamente. perseguir a gaja e fazer-lhe mal. Indo à origem do problema, o que é que aconteceu na sociedade para que a única solução para estas pessoas é estar algumas horas diante de um ecrã a ver alguém a dormir. Eu acho que isso também que é um bom tema para a gente finalizar, Sim, digamos sim, assim, finalizamos, finalizamos. que é interessante, tem a ver com isto tudo que a gente já falou aqui de machismo e não sei o quê. Eu acho que isso está muito ligado a uma coisa que a extrema-direita também gosta, que é quem é que vota na extrema-direita essencialmente? Homens.
O que é que a gente tem que criar? Uma coisa artificial. Vamos dizer que há uma crise da masculinidade. Olha, cá há muitas mulheres. Eu estou aqui no Algarve, a zona. Onde eles ganharam? Sim, eu estou mesmo no sítio onde houve maior percentagem em Portugal. Por isso eu sei bem do que é que falo. Ou seja, há mesmo muitas mulheres. E isto é um tema que dava para outra conversa. Primeiro era tudo fascista, depois não pode ser tudo fascista. E eu acho que nem uma versão nem outra está certa. Sim, eu também acho que não. Acho que há muita gente que é apenas por descrença. Olha, um Sim, bocado como essa cena. É, sim, é um sim. bocado essa Mas há atitude. muita gente a desejar, se calhar ainda não conseguiu verbalizar, a desejar ardentemente que algo de semelhante à ditadura, que muita gente não conheceu, volte. E isso nota-se muito nos putos novos. Era aí. Infantilismo, quando alguém diz não, isto é tudo descontentes. Há descontentes, mas também há outro lado de pessoas que não sabem muito bem o que é que estão a desejar, descascarmos o verniz, o que elas querem mesmo é uma ditadura Sim, porque e isso está acham tudo que entroncado um o bocado ao respeito. que nós falamos. Exatamente, O exatamente. respeitinho na comédia, está entroncado com a cena do és tu o Exatamente. culpado de tudo, o destino está nas tuas mãos. Exato, mas essa do respeitinho, essa aí, tu não precisas de recorrer a mais método científico nenhum. Quando vês um comediante, seja com o respeitinho ou com outra formação que queira dizer a mesma coisa, tu já sabes o que é que o comediante é a nível político. Quando ele fala na questão do respeitinho e do deselegante, ok, tu és direita, não há direita e se calhar mais para o outro lado, mais para o outro lado. Mas, enfim. Sim, não, eu até ia dizer, porque isto tem a ver com aquela cena da Red Pill. Cá em Portugal ainda não se fala muito, mas no Brasil é um fenómeno. Eu já vi alguns podcasts e tudo, até tinha aí uns vídeos para fazer react a isso, para trazer esse tema para o mainstream. E eles têm uma cena que é, por exemplo, do NoFap. São contra a masturbação, precisamente porque se tu pensares, o fascismo é muito sedutor para os incels. Porque a mulher vai ser submissa. Tu tens dificuldade em seduzir uma mulher. As mulheres são todas umas putas e não te escolhem. E de repente o fascismo vai-te dar uma mulher. E ainda por cima vai-te dar uma mulher fiel, séria, que vai querer ter filhos, ativa Só, sexualmente e submissa. parte de uma premissa, a mulher não tem livre-arbítrio, não é? Pois, não, mas é mesmo isso. Parte Muito. dessa premissa E eu, de eu, o eu sou muito. fascismo tem uma fábrica de mulheres submissas. Que é uma opinião muito minha e que não é muito comum ouvir-se, e vou deixá-la porque é mesmo a minha. E não é por acaso que a Rita Matias tem a figura que tem e tem a influência que tem. É também, e eu não tenho medo das palavras, é para também jogar com um certo inconsciente erótico do eleitorado jovem. Se estas ideologias ganham, a gente vai ter a nossa Rita Matias como namorada. Pode não ser ela em concreto, mas é uma parecida. É uma contradição em termos. Supondo que o chega ao poder. A Rita Matias nunca poderá ser namorada de Portugal, porque isso é uma contradição em termos. Ela é partidária de uma família tradicional, logo nunca pode ser a namorada dos portugueses. Imagina que eu sou incel, Sim, tenho sim. dificuldade com as mulheres. E na minha cabeça fica, eu vou ter uma Rita Matias, uma parecida. Vai-me aparecer, Ou seja, uma das medidas do Chega é uma fábrica de Rita Matias. É isso que estás é a um bocado dizer. isso. Ventura chegava à frente. A nossa proposta é uma fábrica de Rita Matias. O que é que achas que os jovens iam decidir? Se a tecnologia não fosse uma restrição, se houvesse mesmo essa possibilidade, Acho que eles iam votar nisso, inconscientemente. ou mesmo Sim, conscientemente. sim, eu acho que isso já acontece. Isso já acontece. Aliás, quando ela diz aquela cena da somos superiores esteticamente, é um bocado já a meter inconscientemente, nós que percebemos as entrelinhas, é quase uma eugenia a cascar no inimigo. O inimigo tem que sempre ser desumanizado. Como os judeus eram os gajos do nariz grande, os comunas são os porcos de rastas que não querem trabalhar, querem roubar as terras aos outros, os ciganos não trabalham, e nós somos os puros e virtuosos, e até filhos vamos dar, porque inconscientemente as pessoas têm muito o sonho de casar e ter família. É um sonho que é muito transversal, até mesmo em termos políticos. O partido que melhor jogar com essas emoções lucra sempre. Por isso é que eu acho que é um erro os políticos falarem muito naquelas coisas concretas. Já é mais 1% no IRS, é menos 2%. Isso não dá votos, meu. Isso só dá votos a quem vê notícias. O que conta é sonhar, é o inconsciente, é a fantasia. E o fascismo sempre foi muito sedutor em termos de fantasia. É o Portugal grande, é a paz, é a Ou, ordem, ou é a seja, família. o fascismo é a nossa Disneyland, é isso que estás a É um dizer. bocado isso. É um fascismo, é a nossa Disneyland. Porque é muito sedutor tu teres o mundo todo arrumadinho. E por isso é que eles são muito homofóbicos, porque a homossexualidade e a transexualidade desarruma a casa. Porque é preciso as pessoas terem um papel muito definido. O homem Exato. manda. A mensagem está associada ao respeitinho. O que é que o Sim. respeitinho diz? Houve um gajo que, vejam bem, tentou desordenar aqui aquilo que nós achávamos que era uma ordem.
E para Sim, evitar que isto progrida, vamos já sim. tomar uma ação para que o Exatamente. Isto depois caos não suceda, não é? está tudo ligado. Está tudo Yeah. ligado também à cena, à cultura do. Por exemplo, eu não tenho medo também das palavras. Queria deixar esta conclusão nesse assunto, que é o ginásio também é um campo, o fitness e o desporto é um bocadinho um campo que favorece isso, não é por acaso. Se o teu objetivo é seres o maior possível, como é que tu vais olhar para quem é pequeno? Se tu investes tanto dinheiro naquilo, inconscientemente cultivas uma superioridade que encaixa muito bem com esses valores. E não é por acaso, por exemplo, que no Brasil, não sei se sabes isso, o Bolsonaro foi buscar um grande influenciador do bodybuilding que era o Filipe Franco. Era um gajo com milhões de seguidores. Foi ao principal podcast de musculação e foi 3 horas. Uma coisa que normalmente só tem uma. Ele foi três. Pronto, eles perderam alguns seguidores, deu um bocado de polémica, mas foi. E não sei se tu te lembras, o Chega não é por acaso. Uma das primeiras medidas que teve e ficou conhecido quando era só o Ventura ao deputado foi reduzir o IVA dos ginásios para 5% na pandemia. Não é por acaso. Porque ele sabe que está ali um filão que os valores encaixam. E as pessoas, para finalizarem, é muito isso, é fantasia. O fascismo é muito sedutor e estes TikToks estão a fazer um rebranding, estão a limpar o lixo, estás a ver? Mesmo essa entrevista do Pido eu acho que não é inocente. É para limpar tudo o que possa ser o entrave, estás a ver? É como te imagina, tu tens uma empresa, tens um restaurante e houve 2 ou 3 pessoas que tiveram intoxicação alimentar. Tens que limpar isso do currículo, que é a PID, é o Salazar, é as pessoas que morreram. Limpas isso, dás uma coisa novinha, dás estas carinhas assim larocas de pessoas bem postas e não sei o quê, que é o chamado. De antes os nazis eram gajos com 40 de braço e tatuagens. Hoje em dia já usam fato e gravata, já têm o cabelo mais compridinho, estão mais socializados, mas continua lá a ideologia. Vende muito bem e também no humor. Por isso é que eles gostam muito de ir aos podcasts. É de lá o Jordan Peterson, o Joe Rogan. O humor favorece muito a quebra das barreiras da linguagem, né? Favorece muito tu chegares ao público que não quer saber de nada, estás a perceber? É a mesma cena do TikTok. Imagina, pessoal que não vê notícias e não lê jornais, Quando chegamos aí, é sinal que perdemos. Porque, pois, e independentemente perdemos, eu do, acho que perdemos neste momento. independentemente do tema, seja político, seja um livro, seja o que for, alguém que vê um TikTok de 15, 20 segundos sobre um determinado tema e acha que está em condições de falar sobre esse tema, eu acho que perdemos. Se esta pessoa não tem entraves, eu vi 20 segundos sobre um livro e com estes 20 segundos eu estou capacitado para falar sobre isto, perdemos. Pois, mas acho que perdemos, pelo menos por agora, mas havemos de vencer no futuro. Onde é que as pessoas podem seguir? Venceremos, só dizer isso. É Luís Martinho 1. Também tenho TikTok para tentar evitar o algoritmo deles, que é Martinho Comedy 87. Podes repetir já agora, E pode não ter ficado bem. é Luís Martinho 1 no Instagram, é Martinho Comedy 87 no TikTok. E também tenho Facebook, é Luís Martinho a procurar. Vai ter uma cara assim com o microfone, como todos os humoristas têm. Não tenho tijolos atrás, porque depois já atualizei e foi a esses sítios. Essa altura dos tijolos já, acho que já passou, não Já, passou? já, já, já passou. Há de fazer um comeback. Há de chegar Já uma é. altura que volta. Todo humorista tinha a mesma foto. A gente até pensava às vezes, será que eu já adicionei este? Ah, não é o mesmo, não será o mesmo com outra É conta. pá, devia existir um template, só mudava a cabeça. Punhas a tua cabeça, não É precisavas como um estar. humorista que atua sempre de t-shirt preta. Isso tem alguma base científica para as pessoas não se distraírem e não sei o quê. Em podendo, é isso que eu faço. Eu gosto sempre o mais simples possível. Eu também, para as pessoas não se distraírem. Se vais com muita estampagem, as pessoas vão estar a ler o que é que está na tua t-shirt. Antes era dado esse conselho. O mundo mudou e hoje toda a gente está com a cabecinha de passarinho. Há o mínimo de estímulo e já fazem isso tão instintivamente. Num espetáculo de stand-up, estive só a ver. O gajo tirou o telemóvel na boa e atendeu o telemóvel. E o Ah, comediante sim. estava em palco até ficou. Estou a mais. Estes agarrados digitais não conseguem estar sem estar com uma tela à frente. Estes algoritmos são contra a natura, porque normalmente tu, para teres a recompensa de dopamina que um Exatamente. scroll dava, tu antigamente tinhas que ir à rua, tinhas que ter uma conversa, tinhas que não sei o Exatamente. quê. Exatamente. Agora é tudo direto. Nós estamos a ser desumanizados aos pedaços e isso também Yeah, favorece yeah. Dá-te essa ilusão. a Isto ilusão da proximidade quando estás cada sim, vez mais afastado. dá-te a ilusão da abundância. Dá-te a ilusão de escolha. Sim, sim, Seria sim. tema para Sim, outra isso conversa. dava só um programa. Espero que tenhas gostado. Pá, eu gostei muito, sim. Não, pá, olha, gostava de ter falado mais de ter feito mais piadas, mas olha, fomos fazendo. A terceira conversa, quando voltarmos, Sim, esquecemos o lado sério, já sim. falámos. A próxima fica já aqui apontado que a Portanto, próxima não tem lado sério. esta Agora aqui foi um mix, foi um mix. e na terceira é só piadas. Piadas. Olha, mais Parece. uma vez, obrigado. Obrigado, eu.